engano, Luana, que de vez em quando, ó, tá vendo? Não tá vermelho. Você tem que clicar 2 vezes. Agora acho que tá vendo? Olha lá, agora sim. Agora tá gravando. Então, ô Luana, isso que eu ia perguntar. Se você tentar depois também usar essa mesma plataforma, tenta clicar 2 vezes na hora de gravar, entende? Tá. Assim, de curiosidade, de repente um dia você precisa gravar Uhum. alguma coisa, você coloca, ó, clica 2 vezes, porque faz 15 dias que você clicar só uma vez, ele não está. Então você tem que voltar lá novamente, insistir. Ah, tá bom. Teve um professor que só fez uma vez, achou que estava gravando, E não gravou nada, né? descobriu que não tinha gravado nada. Ixi. Ah, então é uma dor de cabeça. Não. Mas tá, é um problema nosso aqui para a gente resolver da plataforma. É. Legal. Tá. Tem um bebê aí conversando também, acho que ele quer participar da aula, não tem? Ih, deve ser minha sobrinha gritando lá fora. É porque eu Ah, é? tava com o microfone aberto para conversar com você, agora que fechar. Sem problema nenhum, sem problema nenhum. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês. Já estamos com 20 alunos aí, mês sendo 19, 19. A gente estava até agora em reunião com a direção, mas era o único assunto que vocês já imaginem qual é o assunto e vai dar o que falar também, tá? Las pruebas, né? Não era nem das provas, você acredita? Eu achava muito Ah, mais não? importante, neste momento, a prova. Não era. Também Era acharia, mas é sobre o retorno, então. retorno das aulas. Vixe, E aí se chega a uma misericórdia. conclusão e a direção da faculdade está achando que o benefício para poucos alunos vai ser muito pouco para tirar o... Por exemplo, se eu for para lá, eu não tenho a internet que eu tenho na minha casa. Eu não tenho Uhum. a gravação que eu tenho. Ou seja, eu imagino que lá eu vou ter que usar do meu celular para gravar e não é ao vivo. Eu posso Hum, até gravar no meu celular, mas não vai ficar ao vivo. Você não vai poder estar conversando com você, entendeu? Porque não é ao vivo. Não vão ter um entendi. Wi-Fi para todo mundo. Então é muito mais complexo. Se eu for num dia da sua aula, você vai ficar sem aula também? Só quem tem aula é quem vai lá presencial. Quem vai presencial é o mínimo do aluno que está querendo, entendeu? Você percebeu Uhum. que é E complicado? como é que ficou, então? A gente vai ficar remoto mesmo, né? É, Até assim, o final desse semestre, é isso? isso. O que eu estou entendendo, Luana, Ah, que bom. independente do que vai acontecer, o remotamente vai continuar. Agora, eles querem, Legal. além do remotamente, estar fazendo alguma coisa presencial, mas tem que ser alguma coisa que seja significativo, que você vai chegar no final do dia, você vai dizer assim, Luana, valeu a pena eu sair de casa, eu correr o risco, porque eu tive essa atividade, ou eu tive isso, eu tive aquilo. Agora, você correr todos os riscos para chegar lá e falar, ah, não sei, mentira, sei lá, qual é o assunto, o que que vão, entendeu? Então E isso ainda tem a questão do passe livre, né? Porque muitos alunos eles utilizam esse passe livre e o Detran ainda está sem informações, ou o Detran não, a SPTran está sem informações nenhuma do que fazer. Então, acredito tá que não é vendo? vantajoso também para o aluno pegar, gastar a condução dele, ir para a faculdade, assim, enfim, porque antigamente tinha, né, esse passe livre e tal, foi cortado por conta da pandemia. Até era um caso aí de pautável para conversar com os coordenadores sobre isso, né? Que eles estavam vendo também. Porque ainda não voltou, né? Então. Tá, Luana, eu não sabia disso, acabei de anotar aqui, porque amanhã nós temos que reunir novamente para poder desenhar mais Ah, ou por menos o favor, já projeto. fala até esse E ponto aí. ninguém comentou desse assunto, que o aluno teria algum problema por causa do passe livre, entendeu? Sim, sim. Então, já é mais um impedimento também, ok? Ah, e pode Então, avisar lá que eu liguei, tá? Na semana passada tá, também, para perguntar tá, sobre. Eles não têm informação ainda. não De tem, então, tipo, volta alguma coisa, nada, né? tá, E até a faculdade também. Liguei para a faculdade, ela também falou, né? A moça da tá, secretaria que não tem nenhum tipo de retorno, né? Porque quem liberam são o pessoal da SPTran mesmo. tá, legal. Então tá bom, Mas eu se vou. você puder falar, Não, agradeço. amanhã eu já vou, já anotei aqui para não esquecer, e amanhã eu já vou fixar nisso também. Show. Então, é assim, se tiver que voltar, vai ser com muito pouca gente e com aqueles que estão interessados. Ó, só para você ter uma noção, na Paulista voltou, tá? Montaram um projeto, voltou. Sabe quantos alunos tem na Paulista? 400 alunos. Você sabe qual é o total dos 400 que retornaram? 15 alunos. Então a pergunta é, É, não é muito compensável, né? não, você entendeu, Luana? Então, assim, o professor corre risco. Esses 15 alunos que estão correndo risco, Também corre risco. para 15 alunos do total de 400, quanto que dá? Sei lá.
meio por cento, menos de meio por cento, Menos de 0,5%. Então é uma porcentagem muito pequena. Então, eles estão achando que a gente vai fazer a mesma coisa aqui na Lapa e vai acontecer a mesma coisa também. E estão dizendo que não pode dispensar ninguém depois das 9 também, porque disseram que depois das 9 não tem ninguém mais na Lapa. Não sei, Por conta eu não tenho ido da... lá, eu não tenho ido lá nem mais cedo, então não sei o que acontece. É que os estabelecimentos fecham, né? Tem um horário para eles fecharem e tudo mais. Ficava bem mais deserto até antes mesmo, né? É verdade. Ontem mesmo, à noite, eu tive um caso de um amigo que estava ali no centro de São Paulo, ali perto de Higienópolis, ali inclusive, e à noite também roubaram o celular dele e roubaram a mochila dele com o notebook. Ou seja, então quando as coisas estão muito calmas, que você percebe, é a oportunidade que o ladrão está encontrando. Então acho que ninguém deve correr esse risco, e nem a faculdade colocar os alunos nesse risco também, né? Então eles estão se planejando também que se tiver alguma coisa, para liberar 8h30, ao máximo, mais tarde 9 horas, não 10 horas, porque senão vai dar problema. Já é um dos empecilhos, entendeu? Então, tem várias coisas que eu não sei se vai vingar também, mas eles estão preocupados, até mais preocupados do que a avaliação também, tá? Mas, vamos lá, a avaliação faz parte, né? E nós estamos preocupados com a avaliação. Eu não sei se... Eu posso jogar limpo com vocês, né? Vamos lá, Luana. Com certeza, viu? Estamos esperando de você 2 tentativas por conta da internet, pelo amor de Deus. Isso, que o senhor, olha só, explique Não. explicitamente. Luana, isso eu farei, 2 tentativas e o aluno vai ficar com a maior nota, como eu já fiz o semestre passado, sem medo de ser feliz. Pronto. Mas não é isso, Luana, é um pouquinho pior do que isso. Você percebeu que o sistema, entre ontem e hoje, ele está com instabilidade? Tentado usar o AVA e percebeu que ele está com instabilidade ontem, hoje ou não? Sim, deu para perceber, professor. Ele está bem estável. Legal, André. Não é só você, tem outros alunos que perceberam. E para a minha desgraça ainda da minha disciplina, teve um aluno... É de contas. Ontem, terça-feira, ele deixou para postar no último minuto do último horário. Ou seja, às 23h30, foi até 23h55, ele tentou postar no último horário, às 23h30, o sistema saiu fora do ar, ele, não é sistema, sei lá, ele não conseguiu postar, ponto final. E fechou naquele dia, naquela noite. E ninguém me disse nada. E no dia seguinte, eu postei o gabarito. E aí a brincadeira não tem graça também. Depois de postar o gabarito, agora vão abrir para o aluno colocar agora a atividade? Não, agora o gabarito já está lá, escancarado, entendeu? Então cria-se um problema, você percebeu? Então eles estão morrendo de medo que com essa instabilidade de ontem e hoje, agora você imagina, a partir de terça-feira, todos os alunos acessando para fazer a avaliação. E como o professor também pode colocar até 48 horas antes da avaliação as questões, tem professor que vai estar trabalhando, como, por exemplo, final de semana, ele vai postar as questões de terça e quarta, concorda? Mas quando é na terça, vai ter professor postando a de quinta. Na quarta, vai ter professor postando a de sexta. Como é 48 horas, está dentro do prazo dele ainda, concorda? Então, eles estão achando que vai dar um acúmulo de gente na plataforma e a plataforma poderá dar problema. E se der problema, o que fazer? Cancela a avaliação? Se cancela a avaliação, vai ter aula? Você percebeu como que é complicado, gente? Não é simples. Então, por isso que eu falo, vou jogar limpo para vocês, é a nossa conversa, tá? Então, não quero que ninguém fique preocupado com isso, porque é um problema que a escola que tem que resolver, não é o aluno. A única coisa que eu sempre digo, o aluno pode ser prejudicado por este motivo. Mas existe este risco. Então é bom que a gente saiba desse risco também, tá? Estamos aqui cruzando os dedos, nós professores e coordenadores e todo mundo aí, para que dê tudo certo. Mas devido à instabilidade de ontem, hoje, que nem todos entraram, imagina que tiver 100% do pessoal dentro da plataforma na terça, a partir de terça-feira. Eu acho que vai dar algum problema, mas vamos aguardar e vamos torcer para que não dê. Tudo bem? Bom, isso era uma das coisas que eu queria dizer para vocês, mas não quero que ninguém fique apavorado também, porque se tiver que tomar alguma decisão, vai ser da diretoria para cima, que toma a decisão e passa para baixo, tudo bem? Mas a princípio está tudo mantido
e vamos torcer que a plataforma não dê certo. Parece que alguém está tentando entrar no sistema aí também, ou já tentou entrar finalzinho da semana passada aí no sistema da Campos Salles, tá? Pode ser os famosos hackers aí, né? Pode ser. Bom, antes da gente entrar na propriamente dita disciplina, vou voltar a repetir para vocês o que eu tenho dito em várias aulas também, tá? Isso que a Luana acabou de me lembrar aí, eu acho legal até, porque eu sempre falei para o aluno, vou fazer duas possibilidades e o aluno vai sempre conseguir a melhor nota, sem problema nenhum. Eu acho que, sabe, não é, você pode ter duas tentativas e naquela tentativa que tiver a melhor nota, sem problema nenhum. Isso eu farei sem medo de ser feliz, como já fiz em todas as outras. Ok? Eu não sei se a MUT tinha essa possibilidade também, mas eu me lembro que a P2 eu fiz isso em todas as minhas disciplinas que eu trabalhei o semestre passado. Mas a MUT eu não sei se tem essa possibilidade, mas acho que tem também, não tem? De fazer duas alternativas? Acho que sim. Todas são com duas mesmo, né? Mesmo Eu lembro que tem duas mesmo, professor. Foi duas no semestre passado. E mesmo antes da pandemia já tinha, não tinha, Luana, também? Porque a MUT sempre foi feita, né? Há muito tempo já está sendo feita na plataforma, né? Não. Aqui era feito na plataforma, era o EAD. Essa tinha duas oportunidades também, porque, por exemplo, se cair a internet, aconteceu alguma eventualidade no site, indisponibilidade, aí tinha, por exemplo, a segunda chance para o aluno tentar. E como a gente está fazendo as aulas remotas, também tem essa oportunidade, porque se acontecer algum imprevisto, a eventualidade com a internet do aluno, aí também dá para ele fazer uma segunda tentativa. Legal, então é verdade. Eu acho que a multidisciplinar, ela começou a ser feita via internet também quando começou a pandemia. Eu acho que tinha duas possibilidades, mas antes não era mesmo, né? Antes era um dia lá, na quarta ou quinta, com papel. Isso, antes era presencial um dia só. Só o EAD mesmo que tinha essas duas oportunidades por ser conta de remoto mesmo. Legal. Então tá bom. Então continuamos nesse mesmo esquema, ok? Bom, o que eu pretendia hoje, mas vocês podem direcionar até melhor do que eu ia voltar naquelas unidades de aprendizagem que eu passei para vocês, e não sei se todos vocês já viram que lá na plataforma já está postado o gabarito da unidade 1, da unidade 2 e da unidade 3, e eu pretendia já de manhã já postar também a unidade 4, o gabarito. Então eu voltar neles, refazer, dar uma olhadinha, ver se alguém tem dúvida, para tirar todas aquelas dúvidas, mais específico da parte prática. Eu não sei se da parte conceitual, porque vocês viram que a parte conceitual, além de estar simples, eu segui mais ou menos até a mesma ordem. Ou seja, o aluno que deu aquela lida nos nossos slides, ele está mais ou menos na mesma ordem. Eu nem mudei. Fui para frente, voltei para... Percebeu? Professor. Oi, mano. A pergunta, dentro do que você disse, você vai manter aquela parte que você falou que na prova vai cair as atividades que na época lá não valiam as notas, né? Sim. Tá. Aí você poderia depois especificar para a gente em qual continha a gente estudar mais, em qual, ou se vai cair todas, não sei, você explica para a gente e a gente treina bastante elas. Legal, é isso mesmo que eu pretendia fazer, Luana. É voltar naquelas atividades práticas, que acho que só a partir da terceira que eu considerei alguma nota, não é isso? Mas a 1 e a 2 não, mas vai cair aquelas perguntas da avaliação. Então, o que tiver de cálculo, vou reforçar, vou relembrar, sem problema nenhum. Tudo bem? Acho que é esse o objetivo. Se precisar voltar também nos slides, eu até postei aqui no meu e-mail os slides, tá fácil aqui para compartilhar se precisar de algum conceito também. Tudo bem? Pode ser assim? Tudo. Então tá bom. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui. Vou começar com a unidade 1. Cadê a unidade 1? Deixa eu ver se está aqui. Aqui. Professor, aí você só clica ali no minimizar na caixinha de novo. Isso, deixa eu abrir, só um minuto. Para minimizar? Essa daí? É.
falou semana passada, tá. Deixa eu ver. Eu vou colocar atividade 1, 2 e 3, exatamente aqui. Deixa eu baixar, que acho que fica melhor, Luana. Tá muito pequeno, Luana? Tá atrapalhando? O que você falou da caixinha? Fala aí agora. Não, é só a caixinha, porque depois, quando você abrir os slides, dependendo... não, mas vai dar para ver, sim. Dá É pra que ver? da última vez, quando você passou o Tá slide, não dava para ler as frases. Mas tá bom, hoje tá bom. Tá bom. Ô, Luana, dá para aumentar aqui também? Onde eu clico aqui para aumentar, hein? Aumentar a tela, você faz o Ctrl, Shift e o mais. Ou se você tiver com o mouse, você dá clica no Ctrl e mexe ele para cima ou para baixo. A rolagem do mouse. Você tá com o mouse? Tô com o mouse. Aí clica no Ctrl, segura ele e clica na bolinha assim, arrastando para cima no mouse. Não conseguiu, né? Então faz assim. Ele foi um pouco, né? Não subiu. Então faz Ctrl, Shift e mais ao mesmo tempo. Ctrl, Shift? Cadê esse Shift aqui? É a setinha. É meio que a seta maior para Não, no momento. Não tá indo. Mas dá pra gente enxergar bem, viu? Foi aí. Agora foi. Isso, agora foi. Legal, legal. Eu já vi o Ctrl mais. Agora sim você vai precisar diminuir a caixinha ali. Clica lá em cima ali, ó. E... Não, era para minimizar. Agora é só fazer o compartilhamento de novo, acho que ele sai. É só você minimizar ali, eu acho. A gente tá vendo sua tela. Calma aí. Isso, agora foi. Show. Para mim, Luana, para mim aparece aqui à direita, mas como eu estou agora no PDF, eu até gostei mais de rolar no PDF do que em PowerPoint. PowerPoint, né? É melhor. Eu vou rolando aqui, saindo dessa caixinha preta aqui, tá? Então, tá bom. Rever aqui a nossa unidade 1, tudo bem? Que eu já postei o gabarito, que era para entregar dia 10/9, e essa semana eu postei o gabarito. Então, só repassando rapidinho as questões aqui, ó. Observe que os períodos entre as grandes mudanças de maneira de produzir estão cada vez menores. Dentro dessa premissa, tente visualizar o futuro. Isso daqui eu coloquei alguma coisa que eu considerava, mas você percebeu que essa pergunta é muito aberta. Eu tinha até comentado com vocês que eu não iria colocar o gabarito desta pergunta ou de algumas perguntas desse gênero, porque dentro desta premissa, tente visualizar o futuro. Você percebe que cada um consegue visualizar um futuro, às vezes, um pouco diferente? Sim. Então, não dá para dizer que é uma coisa padronizada. E você pode ter certeza de uma coisa. Se esta pergunta está deste jeito, jamais farei ela na avaliação. Ok? Então, eu até comentei com vocês, acho que um dia, eu lembro que eu fiz já um curso onde alguém deu como ensinar, como fazer questões para avaliação, né? Então, se eu perguntar assim, Luana, o que você entendeu de gestão de processo produtivo? E você, Luana, me responder, não entendi nada. Está corretíssima a sua pergunta, ou a sua resposta. Eu que não soube fazer a pergunta, você concorda? A minha pergunta foi respondida por você. Eu não entendi nada. Então, acho que você tem que ser bem objetivo que você vai perguntar. Perguntar para o aluno qual é a visão dele, cada um tem uma visão, concorda? Então, é muito relativo. Mas é bom para o aluno refletir, e a primeira unidade tinha exatamente isso, a gente pensava lá desde da época do artesão, lembra disso, toda a evolução que tinha? Então, o aluno pensar no processo hoje também. Olha lá a segunda também. Como você entende o processo de globalização? Meu amigo, globalização hoje, né, próximo da virada do milênio aí, o mundo inteiro trabalhou o tema globalização, mas cada um tinha uma perspectiva, o Brasil tinha outro, né, os americanos tinham outro. Então, assim, é muito aberto esse tema aqui também, tá? Mas eu coloquei alguma coisa aqui para o aluno ter pelo menos uma noção do que seria o processo de globalização, tá? Qual a importância da administração participativa no atual quadro produtivo, considerando-se a globalização? Olha lá, então, olha lá,
A administração participativa, cada vez mais, ela é uma ferramenta que ela vai valorizar o tempo todo a nossa tomada de decisão, concorda? Então, dentro da globalização, cada vez um item mais importante, ok? Então, participativo, eu diria, não sei se alguém, esta semana, chegou a ver uma entrevista que teve na Globo, logo às 7 horas da manhã, uma parte cedo, às vezes eu ouço o jornal, e eles até deram entrevista, hoje eles estão precisando de vários profissionais de várias áreas, entre elas na área de logística também, e eles diziam que 3 requisitos primordiais: ser comunicativo, ser proativo e saber trabalhar em grupo. Vocês lembram que eu tenho batido nessa tecla de vocês? Aí eu falei, tá vendo? Eu me convenço cada vez mais que trabalhar em grupo é o que as empresas estão precisando, elas estão clamando por isso. Não sei se alguém ouviu também a nossa amiga Luísa, do Magazine Luiza, no Roda Viva da TV Cultura, na segunda-feira à noite. Eu acho ela fantástica e tá como uma das mulheres, uma não, é a mulher mais rica do mundo, desculpa, do Brasil, vocês sabem disso, né? Só que ela mesma fala do assim, Brasil, é. você ouviu? E, Viu? Não foi legal? Ela é uma empresária de tirar o chapéu, você não viu, acha? professor? Ela, Magazine Luiza, começou lá e humilde, né? Tá brigando agora na questão dos Humilde. trainees lá, negros. Exatamente. E ela ainda falou assim: hoje eu configuro nessa lista, amanhã pode ser que eu não configure. Isso tudo é papel, são ações. E ela falou: como eu não dividi as ações para os filhos, né? Então tá tudo no nome dela. Então ela figura como a mulher mais rica. Mas ela não se posta. Você viu que ela, inclusive, ela fez um trabalho voluntariado nas Olimpíadas, que ela falou que acrescentou muito para ela, sem um tostão, né? E aí perguntaram uma pergunta legal que eu achei, que não sei se você vai se lembrar, que perguntaram para ela assim: o que você acha como chama, ai, cobrar mais impostos, como que chama, taxar os impostos maior para quem tem mais dinheiro? E aí ela deu uma resposta muito legal. Ela falou assim: se for para taxar e para ir para a mão do governo, e acontecer o que está acontecendo hoje, que o cara pobre lá que precisa receber não recebe, eu não sou favorável. Agora, taxar para quem tem mais, e essas pessoas poderem administrar esse valor para chegar ao benefício para o pobre, para quem precisa, ela é favorável. Não é isso que a gente vê muito no Brasil? A gente paga muito imposto, mas não vê resultado. A hora que você precisa de uma escola boa pública, a hora que você precisa de um plano público bom de saúde. Então você percebe, tem muito dinheiro que vai pelo ralo. O quanto dos políticos roubam cada vez mais, cada dia você, né? O Bolsonaro, bom, ela já falou que ela não vai falar mal do governo, eu estou também querendo nessa linha. Não quero falar mal do governo, mas parece que o Bolsonaro deu uma entrevista essa semana que o Brasil não tem mais corrupção. Gente, como que alguém fala isso? Como que o Brasil não tem corrupção? Cada dia mais eles encontram corrupção. E Com base no que ele fala isso, né? Absurdo. então é melhor ficar quieto, concorda? Porque a gente sabe que tem, tá aí escancarado aí. Talvez sempre teve, mas hoje a mídia está divulgando cada vez mais. Então tá. Assim como o Trump também essa semana fez um favor de divulgar, que diz que Deus foi justo com ele para dar. Aí eu vi até uma comentarista, uma jornalista dizendo o seguinte: o que ele pode considerar que foi justo, que quando ele teve a doença, ele tinha meia dúzia de médicos, ele tinha um hospital para ele, e ele tinha os melhores medicamentos, os medicamentos mais caros do mundo, que a maioria da população do mundo, não é diria nem do Brasil, a maioria da população do mundo não tem nem acesso ao médico, nem um plano de saúde, nem muito menos medicamento. Então isso sim, ele pode dizer que ele teve sorte. Agora dizer que Deus foi justo com ele, que deu a doença para ele, é falar uma tremenda besteira, concorda? Então, percebe? Tem coisa que é melhor a gente ficar quieta, né? Mas então, assim, eu acho que a Luísa, ela falou algumas coisas ali que é para a gente parar e refletir como que o empresário está pensando hoje também. Outra coisa também, que acho que o pessoal de logística sabe, mas vocês de administração talvez não, eu trabalho também logística reversa, sustentabilidade, marketing, que é o meio ambiente, hoje cada vez mais. E ela percebeu, alguém que ouviu a entrevista dela também, ela falando que hoje cada vez mais o cliente está preocupado também com o planeta, está preocupado com a poluição, está preocupado com o esquema. Então você percebe que a hora que o empresário, a hora que o profissional de todas as áreas começar também a entender este assunto, ele vai começar a trabalhar a favor disso também. Todo mundo só tem a ganhar com isso, concorda? Então, acho que são alguns pensamentos bastante legais. Isso vira o nosso projeto integrador desse semestre vai ser logística reversa. Ah, que legal. Projeto uma boa. Isso, sexto semestre. Sexto semestre?
com certeza, geralmente, quando você começa no projeto integrador, você vai evoluir e transformar no TCC, né? É que, na verdade, a gente não vai ter mais um TCC, né? Veio com a substituição do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação. Esse outro é o projeto integrador. Mas no 7º e 8º, vocês não vão ter TCC? Não, quem vai ter TCC é quem estava no 7º e 8º no semestre passado, que agora, Isso, no caso, certo. está no 8º, né? Nós Ah, não vamos ter, a gente fica com o NEI, e eles não terão esse NEI, né? Só vão ter o TCC mesmo. mas é um tema muito legal, não é, Luana? Você não Sim. acha? Uhum, eu peguei um livro muito interessante. Nossa, Eu... vou chutar, mas tenho quase certeza que é do Paulo Roberto Leite. Paulo Roberto Leite, ele mesmo. Ele é referência no Brasil. Ai, que bom. Então peguei o livro certo. É Pegou esse mesmo. Luana. E ele faz a primeira coisa lá que você já leu, você já viu, já descobriu? Ele faz uma separação entre pós-venda e pós-consumo. E tem grande diferença mesmo, você concorda? Sim, é verdade. Você usou o tempo todo e Do você não pós-consumo, ele fala bastante disso. é uma situação. Outro momento, quando você compra um produto e tem um defeito e que você não consumiu, é outra situação, mas os Sim. dois estão no ciclo de logística reversa, concorda? Concordo. Isso mesmo. Ó, só para título de curiosidade também, até 2 anos atrás, você sabe que eu sou maquinzista, né? Ele era o coordenador do curso de pós-graduação de logística reversa do Mackenzie. Tá? Ele é um cara de referência no Brasil. Se você pegar todo mundo que falou de logística Legal. reversa no Brasil, usa as citações dele. É um cara de referência. Você está bem encaminhada. Legal, parabéns. Bom, seguindo aqui então, gente. A quarta dessa unidade 1 está assim. Quais são os paradigmas produtivos que, no seu entendimento, estão se alterando no presente? Explique. Então, tinha alguma coisa que acho que eu coloquei para vocês também, mas assim, ó, quais são os... No seu entendimento. E se o aluno não entendeu nada? Ele vai dizer, eu não entendi nada. Você percebeu? Então, eram questões bastante abertas, bem reflexivas também, que eu coloquei algumas coisas aqui, mas jamais eu faria uma pergunta desta na avaliação. Ok? A gente teve uma pergunta dessa no primeiro semestre, decidiu. Não, você percebeu? Não, porque ela é muito aberta. Tá? E ele não aceitou muitas respostas, não aceitar. Bom, vamos lá. A quinta pergunta. Como você entende o papel da tecnologia dentro do contexto do mercado de trabalho? Também é outra pergunta muito aberta, concorda? A hora que você começa aqui, como você entende? Se você não entendeu nada e me responder, Datrine, eu não entendi nada. Está corretíssima a sua resposta. Eu que não soube fazer a pergunta, concorda? Poxa, professor, fala com uma pergunta dessa na prova. Eu não vou fazer. Então, eu só para relatar para vocês como realmente pode acontecer. E aí, vamos ver qual é a sexta e última aqui, né? Qual a grande problemática no atual quadro do sistema produtivo no Brasil? Isso daqui também tem vários problemas hoje, e às vezes, outra coisa também, às vezes, dependendo da característica, da linha de trabalho que o aluno faz, da empresa dele, daquele ramo, ele vai citar as dificuldades daquele ramo, concorda? Então, aqui eu relatei alguma coisa bastante genérica também, mas, ó, podemos relatar vários problemas, tá vendo? Até coloquei aqui no sistema produtivo. Mas o mais comum é o desemprego e, sem dúvida, é um dos grandes problemas desse século, especialmente com o incremento da globalização. Você sabe que o desemprego veio por conta da globalização, só que, do outro lado também, cada vez mais a globalização ela tem exigido que as pessoas estudem cada vez mais e precisem de pessoas cada vez mais capacitadas. O Brasil mesmo está cheio de vagas em aberto que não consegue preencher porque não tem pessoas capacitadas. Em contrapartida, aquelas pessoas que não são capacitadas, elas estão perdendo seus empregos. Eu acho que até citei um caso já de uma pessoa que eu trabalhei numa empresa, que era o porteiro da empresa, que ganhava X reais de salário. E, de repente, a empresa uniu a multinacional e aí ela pôs um computador, ela colocou uma pessoa que já tinha faculdade, inclusive, e ela chamava agora um controlador de acesso. Olha que bonito. Só que esse controlador de acesso, ele fazia toda, né, verificava o RG da pessoa, se estava tudo em ordem, para antes de entrar na empresa, ele tinha um computador que ele sabia trabalhar no computador, e outra observação também, depois do horário de expediente desta empresa, se este controlador de acesso estivesse na portaria, que tinha mais de um controlador, eles recebiam a ligação da matriz,
em outra língua. Então, vocês acham que um controlador de acesso que fala uma segunda língua, que tem facilidade com a internet, de comunicação e atender o público, vai ganhar o mesmo salário que o seu Zezinho, que só sabia apertar um botão para abrir um portão e fechar um portão? Não vai, concorda? Então é um caso bem simples que eu relato, mas é um caso que nós sentimos na pele numa empresa que a gente trabalhava, que era uma empresa familiar e que ela uniu justamente a outra empresa multinacional, e do dia para a noite não existe mais o porteiro, agora tem o controlador. Olha, até o nome é chique, né? Controlador de acesso, ok? Então eu diria que, né, é um problema sério. Vocês sabem que a França, mesmo alguns países da Europa, elas já estão reduzindo o tempo de trabalho, não por conta da pandemia, ok? Para que todos tenham emprego também. Mas reduzir o horário de trabalho não significa também reduzir o salário. Por quê? Porque a pessoa precisa de dinheiro para poder ter cultura, poder se alimentar, poder se divertir também, porque isso faz parte da qualidade de vida também, que é um requisito muito importante também, concorda? Eu estou até dizendo isso por quê? Porque se a gente pegar os nossos avós, já que vocês são todos novinhos, se você pegar os nossos avós, eles diziam assim, eu trabalhei 40 anos na mesma empresa e me aposentei. Só que quando ele aposentou, daí 5, 6 anos ele morreu, porque ele já estava acabado, concorda? Em termos de saúde. Ele não tinha tempo para se cuidar, ele tinha tempo de trabalhar só, ele trabalhava o tempo todo, não tinha esse negócio de 2 horas extra, né? Quando precisava virar à noite, ele virava, então era um outro comportamento, outra característica. Hoje, nós precisamos ter qualidade de vida, ok? E precisamos ganhar um troco aí também para poder ter essa qualidade de vida, concorda? Eu já falei para vocês que, inclusive, eu, com os meus 61 anos de idade, eu adoro dar aula, estou na Campus Sales há 33 anos, mas eu não abro mão de, a cada 3 dias, vou para a academia, 1h30 de academia, com todo, na atual situação, com todas as precauções também. Uau, professor! Faz parte de qualidade de vida. E outra coisa também, o pessoal da logística já sabe disso. Todas as férias de julho e janeiro eu viajo para algum lugar, eu e a esposa, ok? Só não viajamos esse por conta da pandemia, mas já estamos programando uma viagem com toda a família para Cancún em julho do próximo ano. Estamos aí cruzando os dedinhos para que a pandemia esteja minimizada, pelo menos. Ok? Cancún é top, professor. Aí sim, hein? Vou dar aula na Campus Sales também. Não é por isso. Eu trabalhei a vida inteira, mas eu consigo agora. Eu falei, mas você sabe quantos países tem no mundo? Tem 200 países, ok? Eu só conheci até o momento 25 países. Então ainda tem mais alguns para me conhecer pela frente, ok? Não, eu queria só, porque... Só 25, cara? Hoje não tem fronteira. Hoje você consegue pagar em 12 vezes sem juros, ok? Se você pedir para pagar à vista, eles não te dão desconto, então eu não pago à vista. Se eu for pagar à vista e ter desconto, eu faço. Se não, pague em 12 vezes, sem problema nenhum. Então eu adoro viajar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que hoje você tem que trabalhar, mas você precisa ter qualidade de vida também, ok? Tem um casamento de 37 anos, que eu acho que família é super importante. Pelo menos de domingo, com todas as restrições de pandemia aqui, a gente consegue almoçar em família no domingo e assim por diante, né? Eu acho que são qualidades de vida que eu acho que hoje é importante também. Por que eu estou falando? No processo produtivo, você precisa produzir, precisa trabalhar, mas você tem que ver que o outro lado da vida também, você precisa ter uma qualidade de vida também, ok? Então, esta unidade 1 era esta. Tudo bem? Algum questionamento da unidade 1 aí para vocês? Ou deixamos assim? Sim, eu tenho questionamento. Alguma pergunta dessas aí, dessa unidade 1, vai cair na prova, professor? Será que eu perguntei de globalização? Eu não me lembro. Eu acho que tem globalização na unidade 2. Eu não me lembro agora. Não perguntou, professor. Está na unidade 1, está nesse questionário aí. Isso. Só se eu perguntei de globalização. É a questão 2. Isso. Mas se for de globalização. Do resto, perguntas abertas. Tá. O que você acha? Eu não vou perguntar. Então, a gente estuda globalização desse UA1 aí, né? Exatamente. Beleza. Então, deixa eu voltar lá para o meu e-mail, fechar aqui, ok? Vamos fechar aqui, vamos voltar aqui, isso. Vamos abrir aqui. Vamos lá, unidade 2, atividade da unidade 2. Vá, Ctrl mais, vamos ver se dá certo aqui. Opa, está dando certo. Ctrl menos.
Quem tá comigo com o fone ligado aí? Tem alguém, acho que é a Luana, que está com o sobrinho aí, né, Luana? Ou não? Não, eu desliguei o meu. É os irmãos dela? Cadê sua É a irmãzinha, sobrinha Luana? dela, O né, Luana? irmãozinho que Não é tava sua indo filha, não, né, começar Luana? a Era aula? minha sobrinha, mas ela nem tá mais aqui. Não é o Não, meu, não. não é dela, não. Bom, vamos lá. A unidade 2, que era até dia 24/9, que já está o gabarito lá postado para vocês desde essa semana. Deixa eu ver a primeira pergunta. Quando estamos determinando a localização de uma indústria, nenhum professor pode garantir que tenha sido escolhido o melhor local. O fato de evitar um local desastroso é talvez mais importante que achar o local ideal para a indústria. De toda forma, existem alguns passos principais para a escolha de um local. Quais são esses 4 passos? Bom, eu não me lembro aqui, que não está toda pronta ainda, mas essa daqui é uma pergunta interessante para se fazer. Olha lá. Quais os 4 passos aqui? Definir o objetivo da localização e as variáveis a ele ligadas, como bens e serviços. Segundo passo, descrever os objetivos na forma de um modelo, tais como programação linear ou ponto de equilíbrio. Ok? Vocês tiveram programação linear, o pessoal de ADM? Não, né? Acho que não, né, Luana? Não lembro. Não lembra, não teve. Então, o pessoal de Mas eu logística vi também. alguma coisa linear, mas não sei o que era. Só pode ter outro conceito aí, Legal. mas não sei se era especificamente esse. Eu trabalho essa disciplina também, mas para o pessoal do segundo módulo de logística, que eles estão com a grade nova. O pessoal do 4º módulo, que está presente aqui nesta sala aqui também, eles não tiveram programação linear, se eu não me engano. Ok? Bom, e o terceiro é desenvolver os dados necessários e aplicá-los ao modelo para avaliar as alternativas. E o quarto e último passo é escolher o local que melhor satisfaça os critérios. Ok? Então, não sei, eu não terminei ainda de fazer, mas essa daqui é uma questão bastante interessante para cair na P1, na primeira avaliação. Também acho, professor, muito interessante. Isso. Então, Já vamos vou lá. até anotar aqui, viu? Isso, P1. pode anotar. Vou dizer para vocês que todas... Olha aí, eu vou cobrar, hein? Olha aí. Olha aí, hein? Depois você me conta, hein, Luana? Vamos lá. Esta segunda aqui, senhores administradores e senhores profissionais de logística, eu tenho certeza que vai cair uma. É lógico que não com este valor, tá? Mas que vai cair uma, vai. Isso é fato. Ok? Bom, eu acho que eu vou colocar lá a fórmula. Em todo caso, se eu esqueci a fórmula, ou se eu esquecer a fórmula também, você já tem em todos os lugares. O custo total é igual ao custo fixo, mais o custo variável, vezes a quantidade, tá claro? Aqui, ó, no quadro, você tem uma coluna de custo fixo e de custo variável. Só está abreviado na fórmula, tá claro para todo mundo que CF é custo fixo e o CV é custo variável e o Q é quantidade, tudo bem? Então, vamos lá. CT do local A. Então, separa cada um. É muito comum ver o aluno fazer uma confusão aqui de letrinhas aqui. Então, assim, veja se não está claro. Você tem uma fórmula que ela é genérica para todas, tudo bem? Só que você vai definir se é para o local A, para o B ou para o C, tá claro como está aqui? Então, você vai pegar o local A. Então, identifica, diga para alguém aí que é o local A. Né? Não, será que a bola de cristal do Datline ele vai adivinhar? Que é, não, diga, está escrito aqui, ó, cidade A. Não precisa escrever cidade, põe local A, pronto, eu já entendi que é cidade. Qual é o custo fixo? Né? 400? Mais o custo variável. Qual é o custo variável? 120. Qual é a quantidade? 7. Está aqui no enunciado. Ó. Com esses dados, é possível definir o local mais indicado para um determinado volume de venda, supondo a venda estimada em 7.000 peças. Determinar o custo total para cada uma das cidades e determinar em que cidade deverá ser realizada a instalação da nova fábrica com esse volume de peças. Ok? Então, a fórmula está clara para todo mundo? Como puxar os valores deste quadro aqui, em termos de custo fixo e custo variável, está claro também? 7.000 peças tem no enunciado, está claro também? E é para todos os locais 7.000 peças? Tudo bem? Sim. Sim, legal. Aqui nesta fórmula também fica claro para todo mundo que primeiro eu tenho que multiplicar para depois somar, ou tem alguém primeiro somando para depois multiplicar? Claro. Claro. Se tiver dúvida também, faz um exercício aí, coloca os parênteses no meio dele para facilitar na hora da avaliação, para você fazer também. Vai lá e coloca CF mais, abre o parênteses, CV que multiplica o quê? Fecha o parênteses.
E aí você coloca aqui para você saber que o 120 primeiro, você vai multiplicar por 7 para depois somar com 400 mil. A mesma coisa na cidade B, primeiro você vai multiplicar os 100 vezes 7 mil para depois somar os 500 mil. E a mesma coisa no C também, tudo bem? E aí, para dar a resposta também, né, olha lá, visualiza aqui no final. O local A, você vai ter um custo. CT é custo para todo mundo? Não é lucro. Quando você tem lucro, você quer o maior. Quando você tem um custo, você quer o menor, tá certo? Lembra desse conceito que eu sempre bato na tecla, que eu falei, lembra da teoria geral da administração? Acho que vocês tiveram com outro nome também. Eu sempre lembro com TGA, que foi a época que eu tive na faculdade ainda, né? Com os mesmos professores, não, com os mesmos autores que vocês têm até hoje também, que a Venato, já era da minha época, de 1980, que vocês não eram nem nascidos. Nosso Okay? foi Fundamentos da Administração. Isso, só muda o nome, Luana, mas é a mesma coisa que Isso. teoria geral da administração, administração geral e assim por diante. Tudo bem? Que a Venato domina também esse assunto. O livro que vocês usaram, maior, não foi que a Venato? Professor, Oi? o senhor está compartilhando algum slide? Sim. Não estão visualizando? É como eu não estou visualizando. Alguém está aí ou não? Só você? Eu acho que você vai ter que entrar, sair e entrar de novo. Você está visualizando, Luana? Sim, ele vai ter que sair e entrar de novo. Às vezes dá alguns delays, assim. Mesmo se tem alguém com isso também, tenta, eu espero um pouquinho lá. Enquanto isso, eu só vou comentando aqui e não vou andar daqui para frente, tudo bem? Vai lá. Bom, só voltar a repetir, esperar o nosso colega aqui, só repetindo. Então, aqui, gente, que eu estava voltando a falar lá do que a Venata, tá? O conceito básico o que é administração? Planejar, organizar, controlar, dirigir de forma ótima. O que é ser ótimo? Maximizando o lucro e ou minimizando os custos. Então, se eu tenho lucro, eu quero o máximo, perfeito? Se eu tenho custo, eu quero o mínimo, tá certo isso para todo mundo? Diante deste conceito, e eu tenho um CT aqui, o que é CT? Não é centro de treinamento, né? Para os palmeirenses e os corintianos. Agora seria custo total, tudo bem? Então, o CT aqui é custo total. Se é custo total, eu quero aquele com menor custo. Então, olha lá, o local A, 1.240. O local B, 1.200. O local C, 1.225. Então, você vai visualizar e você, só de bater o olho aqui, você sabe que o local B tem um custo inferior que o local A e o local C. E aí, se você tiver que dar a resposta, você como profissional da área de produção e que tem que, né, dar a resposta correta para a sua direção e para a sua faculdade e para a sua disciplina, então, com a venda de 7 mil peças, a nova fábrica deverá ser instalada na cidade B, vírgula, pois representa o menor custo. Opa, tá errado aqui, curso, tá? É custo. O custo total que é de 1.200.000. Tá claro? Por quê? A doutrina é detalhista. Não, não sou detalhista. Se você perceber depois ali na frente, você vai mudar estas quantidades aqui e não ficará mais na cidade B. Então, você, como um profissional que está tomando uma decisão da sua área, você tem que deixar bem claro que, com 7 mil peças de previsão de vendas, eu devo montar o centro de distribuição no local B. Se for uma outra quantidade, eu preciso calcular todos os meus custos e verificar onde eu vou ter o menor custo, que aí pode ser que eu mude e realmente eu vou mudar ali na frente. Por isso que eu estou dizendo. Então, você tem que identificar quantas peças, qual local e qual esse custo que é o menor. Tudo bem? Tá claro até aí? Cadê o nosso amigo? Será que ele já voltou? Alguém sabia qual é o nome dele, Luana? Será que ele voltou? Não sei qual o nome dele. O nome dele é Wilson. Wilson. Ele tá aparecendo. Wilson. Voltou aí. Já voltou? Então tá bom. Podemos seguir aqui? Legal. Alguém falou em entrar de novo? Oi, professor. Oi. O slide não voltou, não. Saí 3 vezes, mas não voltou o slide, não. Por quê? Então o problema não é aqui, porque a maioria está visualizando. Compartilha aí de novo, professor. Fecha aqui. Vamos lá. Estou fechando aqui. Vou compartilhar de novo a unidade 2, tá certo?
unidade, atividade 2. Está aqui. Ok. Vou baixar ela então. Vamos ver se fica melhor aqui no computador. Vamos ver. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, está muito pequenininho. Isso. Veja aí, unidade 2. Quem não estava visualizando, e quem também estava, veja se agora continua visualizando. Unidade 2. Sim. Sim? Sim, Quem não Pirilim. estava, agora está? Não, Não! não. Meu Deus. Ué, Então agora, você e agora? tenta abrir esse gabarito tá lá no AVA, né, professor? Tá no AVA. Então a única forma então o aluno abrir no AVA e ir acompanhando pela escuta. Isso. Porque Entendeu? já está corrigido Ou pelo mesmo, eles notebook aí. comentar. Abre o notebook e abre aí. Mas ele tá com o notebook. Professor, mas o Wilson, vê o que você está visualizando então na tela? Você está visualizando só o professor? Nem o professor, tá tudo preto a tela. Ixi, então deve ser o computador dele. Ah, tenta pelo notebook. Sai do iPhone e vai pro notebook. Não, eu tô Ei, no Wilson, não pagou a internet, hein? Não Dá fala uma assim, ideia rapaz. Tá público aí. Abre ele no AVA e aí você acompanha o professor pela escuta. Isso. Abre lá a unidade 2. Ela tá bem na unidade 2. Lá tá como gabarito depois da atividade. Tá? O senhor tá corrigindo aquela que a gente fez? Tô comentando. Ela já tá lá com o gabarito. Só tô comentando. Isso. É o que vocês fizeram. Postaram. Eu já postei o gabarito. Agora eu tô abrindo ela e comentando. Só isso. Tá bom. Vou acompanhar aqui. Vai Professor, passo a passo aí Oi. pra ele ir pegando, professor. a dúvida das situações problemas, você vai dar 3 mesmo? Situação, problema? Sobre as situações problema. Isso. Como é que você é vai seu ter- método de avaliação? Então, Luana, lembra que eu falei que alguns problemas teve lá? Então, assim, se o aluno postou pelo menos a primeira parte dela e ele teve dificuldade para passar a segunda, eu vou considerar. O problema é que alguém já me falou que ninguém, ou algum grupo não postou nada. Entendeu? Entendi. Não, mas quem postou você vai dar um ponto, é isso? Sim, vou considerar. Lembra que a unidade, Que bom. se eu não me engano, ela vai ter meio, essa atividade vai ter meio. A unidade 1 e a 3. A unidade 1 vai para 1, a unidade 2 valia 1 também. E essa atividade... Só fecha o microfone que não dá pra gente ouvir o professor. Alguém está com o microfone aí. A criança tá feliz aí, hein? Tem uma criança aí, trabalhando aí também. Mas vamos lá, voltamos para a unidade 2. Das crianças chegando aí, ó. A unidade 2. Pessoal, a pergunta A, que ele está pedindo para você calcular e fazer uma estimativa para 7.000 peças, como você calcular, como ter a resposta, está claro para todos os presentes aqui desta sala? Sim. Quer que volta? Alguém quer que volta? Algum quesito para explicar? Porque um desse daqui, ou 2 desse daqui, eu tenho certeza que vai cair. Professor, só dá uma explicada rapidinha, só para dar uma relembrada. Isso, vamos lá. Neste caso aqui do enunciado do 2, você tem a cidade A, B e C. Cada uma delas tem o custo fixo e o custo variável, tá claro? Vocês estão visualizando lá aqui em cima que está em preto. Sim. Isso aqui são dados do enunciado, ok? E aí a pergunta, ele está dizendo o seguinte, ó, com estes dados, quais dados? Que estão aqui em cima, de custo fixo e custo variável, ok? Definir o local mais indicado para um determinado volume de venda, supondo a venda estimada em 7.000 peças. Aí vem a pergunta, determinar o custo total para cada uma das cidades e determinar em que cidade deverá ser realizada a instalação da nova fábrica com este volume de peças. Ok? Então, você tem os dados aqui e uma pergunta feita aqui e está dizendo que é uma estimativa para 7.000 peças. Você já tem uma fórmula que é conhecida por vocês e que eu vou repetir, que provavelmente na avaliação vai estar também, mas se por acaso eu esquecer lá de colocar na avaliação, você tem ela em todos os lugares. É CT, que é igual a CF,
mais o CV, que multiplica o Q. CT é custo total. CF, custo fixo, está aqui em cima, tá certo? Ó, onde eu estou com o cursor, quem está visualizando aí, ok? Mais o CV. CV é também aqui em cima em preto, ó, custo variável ao meu CV. Eu vou escrever tudo lá, custo variável, então tá CV, abreviação de custo variável, tudo bem? E o que é a quantidade? Qual é a quantidade? Neste caso, 7.000 peças, tudo bem? E aí a pergunta que eu já fiz é, nesta fórmula que você tem o CV mais o CV, CF mais o CV multiplicado por quê? Todo mundo concorda que primeiro eu preciso multiplicar para depois somar? Ok? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou identificar, CT, é o custo que eu quero, do local A, B e C. Percebeu que esse custo fixo aqui eu copiei daqui de cima, ó. Eu tenho, são dados. 400, 500, 700. Está visualizando aqui? O custo variável, a mesma coisa também. Está aqui, ó, 120, 175. Perfeito? E a quantidade? Você percebeu que é 7.000 peças para todos eles? Sim, porque eu peguei do enunciado. Ele poderia dizer outra quantidade. Tá? Ó, já teve avaliação, não me lembro agora do que eu fiz aí, do que eu vou fazer, mas já teve avaliação que eu usei até os mesmos custos e eu vim aqui e mudei só a demanda. Se eu mudei essa venda estimada aqui, vamos dizer que seja 10.000, meu amigo, esses valores serão completamente diferentes, concorda? O aluno que entendeu, ele vai fazer e vai responder rapidinho. O cara que não entendeu, vai responder besteira aqui de qualquer jeito. Mas, vamos lá. Então, neste caso, 7.000 peças. Você percebeu que primeiro eu vou multiplicar, depois eu somar. Isso é puramente matemática. Mas se alguém tiver dúvida, pega a sua calculadora e vai lá. 7.000 vezes 120, não sei quanto que vai dar. Mais os 400, eu tenho certeza que vai dar 1.240.000. A mesma coisa na segunda linha, CT de B. Custo total da cidade B. 500 mais 100 vezes 7.000. Primeiro eu multiplico. Vou pegar 100 vezes 7.000 peças. Se alguém lembrar de cabeça, aí vai dar 700.000, não é isso? 700.000 com mais 500.000, que vai dar 1.200.000. Percebeu aqui? Já dá para fazer até de cabeça. Ok? Tá? Vamos explorar a capacidade de vocês. CT do local C, que é a cidade C. 700 que eu copiei daqui, 75 que eu copiei daqui. E 7.000 peças que está no enunciado, ok? Primeiro eu vou multiplicar 7.000 vezes 75 mais os 700. Não sei quanto que vai dar, porque eu não estou bom de cabeça aqui hoje. Mais os 700, que vai dar 1.225.000. Ok? E aí vem a resposta. Como diz os nossos amigos juristas, toda pergunta exige uma resposta. Então, não foi perguntado aqui, ó, determinar o custo total para cada um das... Você já determinou. Determinar em que cidade deverá ser realizada a instalação da nova fábrica com este volume de peças. Então, responda, né? Caso suas vendas aumentem... Opa, desculpa, estão aqui em cima. Com esses dados é possível definir o local mais indicado para determinar o volume de vendas, supondo que a venda estimada de 7.000 peças determinada. Então, aqui, eu vou responder, ó, com uma venda de 7.000 peças, a nova fábrica deverá ser instalada na cidade B. Por que na cidade B? Porque representa o menor custo, que é de 1.200.000. Tudo bem? LG, fecha o microfone um pouquinho aí. LG, opa. Pessoal, veja se está claro o cálculo, a pergunta e a resposta para todo mundo. Sim. Podemos seguir? Ok, vamos lá. O que eu fiz na pergunta B? Por que eu falei que você tinha que responder para qual demanda? O que é o GP? GP? Aqui só aparece GP. Desliga um pouquinho seu áudio. Fecha o microfone. Isso, obrigado. Acho que agora Obrigado. Agora sim. Olha a pergunta B, você percebeu que é o mesmo cálculo da pergunta A única coisa que muda é a minha demanda. Agora eu tenho uma previsão de vendas de 9.000 peças. Tudo bem? Então, olha lá, caso as suas vendas aumentassem para 9.000 peças, em que local deveria ser realizada a instalação da nova fábrica com este volume de peças? Então, você percebe, com este volume de peças. Então, vai responder lá, com 9.000 unidades de peças, o novo local deverá ser tal cidade. Por quê? Porque representa o menor custo, que é de X reais. Tudo bem? Veja lá, a mesma fórmula, nem repeti aqui a fórmula, tá? De CT, já fui direto, já coloquei os valores. Você concorda que o CF e o CV não mudou tanto da A quanto da B? A única coisa que mudou é a demanda. Essa daqui era 7.000, essa aqui de baixo é 9.000 peças.
E se você fizer primeiro multiplicar, depois somar, você tem para o local 1.480.000, para o local B 1.400.000 e para o local C 1.375.000. Se eu quero o menor custo, está claro para todo mundo que o menor custo é a cidade C, tudo bem? Mas você, como um bom profissional de gestão de processo produtivo, vai responder com todo o gabarito ao questionamento, ok? Então está aqui, ó, com uma venda de 9.000 peças, a nova fábrica deverá ser instalada na cidade C, pois representa o menor custo, não é curso, tá? O menor custo total, eu copiei lá de cima e copiei errado, que é de 1.375.000, tá? Aí eu coloquei uma observação aqui ainda que nós vamos chegar lá, tá? Só guarda essa observação que nós vamos visualizar ali na frente, tá? Ou poderá visualizar no gráfico da alternativa D de dado, onde está claro que 9.000 peças, o local será cidade C. Vamos chegar lá para você visualizar, tudo bem? Vamos lá. Essa pergunta C também é uma pergunta interessante, percebeu? Posso fazer esse gráfico, aliás, eu posso fazer essa pergunta aqui numa única pergunta, dizer assim, qual é o melhor local, onde você tem o, como chama, o lucro, qual é o maior lucro esperado deste local também, ou seja, você vai fazer o cálculo completo também, tudo bem? E aqui eu lembro que eu postei os dois gabaritos, porque aqui, ó, também foi uma falha minha, e vou dar a mão à palmatória e dizer para vocês qual é a minha falha aqui, ó. Olha a pergunta aqui, que está em preto. Supondo um preço de venda de R$ 150 por peça, qual o lucro esperado para cada local? Meu amigo, eu acabei de calcular para uma demanda de 7.000 peças e também de 9.000 peças. E se eu não especifiquei aqui se é para 9.000 peças ou 7, como que você, profissional desta área, vai adivinhar? Sua bola de cristal não vai funcionar, você concorda? Então, eu sabendo disso, eu fui lá e postei o gabarito tanto para 7.000 peças quanto para 9.000 peças, percebe? Mas aqui eu deveria ter colocado em preto a pergunta mais clara. Supondo um preço de venda de 150.000 peças, qual o lucro esperado para cada local, considerando uma demanda de... Eu chamei demanda ou vendas? Uma venda estimada em 7.000 peças? Ou uma venda estimada em 9.000 peças? Percebeu a minha falha? Ok? Então, falei que a gente aprende muito com vocês. Vou fazer um gabarito aqui que eu descobri. Eu falei, não, vamos contornar aqui postando as duas possibilidades. Entenderam o que eu disse? Então, eu postei para 7.000. O lucro esperado para o local A é... Aliás, o lucro não. Só tem prejuízo aqui, percebeu? Ok? Está precisando de um bom gestor de processo produtivo atuando nesta empresa, porque toda empresa ela precisa viver do lucro, concordo, não de prejuízo. Prejuízo um mês ou outro é uma situação. Por constante, ele vai fechar essa empresa. Você vai perder seu emprego de diretor de processo produtivo dentro da sua empresa, concorda? Então, você precisa interferir lá para melhorar a lucratividade e não o prejuízo dessa empresa. Tudo bem? Bom, só recapitulando aqui, você tinha, ó, só para ficar claro aqui também, esta fórmula, geralmente eu também já dou na avaliação, mas se por acaso eu esquecer, ou não tiver postado lá, você já conhece, você tem em todos os lugares, lucro esperado é igual ao meu ganho total menos o custo total. Então, o que é o ganho total? Primeira coisa, eu preciso fazer um cálculo aqui para saber qual é o meu ganho total. O ganho total, ele não está dizendo que vai vender por 150 unidades? Ou, desculpa, R$150 cada peça? E no primeiro caso, eu calculei para 7.000 peças. Então, eu tenho um ganho de 1.050.000. Então, olha, você percebeu que a fórmula do lucro esperado é o ganho total, que agora eu sei que é padrão e para todas elas 7.000 peças, é 1.050.000. Percebeu que eu coloquei nos três locais o ganho total de 1.050.000, menos o custo total. O custo total já tem calculado para 7.000 peças aqui na pergunta A? Tem, ó, 1.240.000, 1.200.000, 1.225.000. Fiz um Ctrl+C, Ctrl+V daqui de cima, ok? Coloquei aqui 1.240.000, 1.200.000, 1.225.000. E é lógico, usando a calculadora e fazendo a minha matemática aqui, deu todos eles negativa, ou seja, só deu prejuízo. Onde eu tenho menor prejuízo? No local B. Agora, senhores matemáticos, por que o menor prejuízo foi no local B? Porque é onde eu tomei a decisão que com 7.000 peças a minha fábrica deve ser instalada no local B, concorda? Se aqui ela tem o meu menor custo,
total, com certeza ela vai ser a minha maior lucratividade ou o meu menor prejuízo. Está claro isso para todo mundo? Isso é matemática, simples assim. Tudo bem? Ok? Vamos lá. Aí o que eu fiz? Ó, até escrevi aqui, ou peguei 9.000 peças que eu vendi por 150, eu tenho aqui um lucro esperado de 1.350.000. Percebeu que eu coloquei também, ó, lucro esperado A, B e C, copiei 1.350.000 porque ele é comum para todos os locais, o A, B e o C. Porém, o meu custo total ele é diferente. Mas eu não tenho na pergunta B calculada aqui para 9.000 peças? Ó, 1.480.000, 1.400.000 e 1.375.000. Só observação antes de olhar lá embaixo. Este resposta aqui não foi o local C, que é onde eu tinha o menor custo. Você percebe que lá vai ser onde eu tenho a minha maior lucratividade também, é o local C, ou o menor prejuízo também, concorda? Vamos lá para ter certeza. Olha ele aqui, ó, 1.480.000 no local A, o local B tem um custo total de 1.400.000 e o local C 1.375.000. Fazendo, usando a calculadora, também dá prejuízo em todos eles, mas você percebe onde é o menor prejuízo? O local C. Por que você tem certeza que é o local C? Porque é o local que na sua pergunta B você determinou que é o local C, é onde você deveria instalar a sua empresa, porque você tinha um menor custo. Então, se você tem um menor custo, logo, ele será onde você tem um menor prejuízo ou um maior lucro. Tudo bem? Está claro isso? Essa interpretação é importante, porque muitas vezes uma única pergunta você já faz as duas aqui, então o aluno precisa entender, opa, aqui deu C, por que lá embaixo deu C? Porque aqui é o menor custo, né? Então lá vai ser meu maior lucro ou meu menor prejuízo, assim por diante. Tudo bem? E aqui, ó, vamos lá. Elaborar um gráfico para cada uma das cidades, identificar os pontos de equilíbrio, suas quantidades e custos e fazer a interpretação do gráfico. Uma observação. Se eu não fiz, eu vou fazer, eu gosto muito, eu acho importantíssimo, qualquer aluno de qualquer área, eu já selecionei profissional da área de logística na minha empresa, em cima de um gráfico, saber se ele sabia interpretar gráfico também, porque eu precisava tomar decisões em cima e a diretoria usava muito gráfico também, a empresa usava muito também. Então, ele precisa saber ler, precisa saber interpretar, ok? Então, vai ter um gráfico com certeza, então é importante, é necessário você conhecer, tá? Então, tem algumas observações que eu coloquei aqui, ó, tá? Então, olha lá, o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É a diferença dos custos fixos dividido pela diferença dos custos variáveis. Ele não está dizendo que é negativo ou se é positivo, está dizendo apenas que é a diferença de um custo com o outro. Tudo bem? Então, ponto de equilíbrio da cidade A com a B. Você vai lá, qual é a diferença do custo da cidade A e da cidade B do custo fixo? É R$1.000. Qual a diferença do custo variável da cidade entre a cidade A e B? R$20. Como eu tenho certeza? Para 7.000 peças, tá? Aliás, para qualquer peça, porque aqui, ó, volta aqui, ó. Qual a diferença de 500 para 400? Não é 100? 1.000? Qual a diferença de 120 para 100? Não é cidade A e B que eu estou trabalhando? É 20. Percebeu? Então, eu venho aqui no ponto de equilíbrio, opa, andei um pouquinho aqui, ó, ponto de equilíbrio entre a cidade A e B, eu pus a diferença do custo fixo dividido pela diferença do custo variável. Cuidado, pessoal, você está dividindo dinheiro por dinheiro, mas você está à procura do quê? De uma quantidade, ok? 5.000 peças. Como eu sei que isso é verdadeiro, senhores profissionais e senhores matemáticos? Porque eu vou voltar para a fórmula do custo total, vou substituir aqui para as duas situações, para o A e para B, que é o que eu estou fazendo em questão, vou substituir as 5.000 peças que eu acabei de descobrir e vou verificar que os dois casos eu tenho o mesmo custo. Então, significa que é verdadeiro este ponto de equilíbrio. Tudo bem? Se você visualizar aqui agora no gráfico, você vai perceber que com 5.000, se eu subir aqui uma régua aqui, eu vou perceber que é o ponto de encontro da cidade A com a cidade B. E se eu trouxer aqui uma linha horizontal, ele vai dar exatamente com 1.000.000. Dá para visualizar? Porque ficou pequeno aqui o gráfico e ficou feito a lápis também, ok?
mas se você fizer aí, você vai perceber que aqui é 1 milhão, ok? A mesma coisa, o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é sempre entre duas situações, nunca três, tá? Eu posso ter 3, eu posso ter N gráficos aqui no meu trabalho, mas o ponto de equilíbrio sempre deverá ser entre duas situações, entre duas cidades, entre duas retas e assim por diante. Tudo bem? Então vamos lá, o ponto de equilíbrio da cidade B e cidade C. Você vai lá, volta aqui para o enunciado, ó. Não é a diferença? B e C, B e C. É a diferença de 700 para 500. Não é negativo, é a diferença. 700 para 500 não é 200? Qual a diferença de 100 para 75? 25. Então, a diferença é 200 mil dividido por 25 reais. 25, não é mil, é 25 reais só. Tá? E aí eu vou ter a resposta aqui já, olha lá. Então, é 200, que é a diferença do custo variável, custo fixo, desculpa, dividido pela diferença do custo variável, que é 25. 200, se você pegar na sua calculadora e dividir por 25, ele vai dar exatamente 8 mil peças. Como eu tenho certeza que esse valor está correto, senhores matemáticos, volto para a prova real, ok? Que eu sempre brinco com vocês, que eu não posso deixar de esquecer da aulinha da dona Margarida, que me ensinou lá no 6º, 7º e 8º semestre, 8º ano lá do ensino básico, eu acho que é básico, fundamental, ensino médio é colegial, isso. Então, é que a gente é de outra geração, concorda? Então, eu sou muito grato a ela, que eu aprendi e uso até hoje também, eu não esqueci. Volta e meia a gente só tem que relembrar, mas todos nós aprendemos lá. Então, eu vou pegar a mesma fórmula do custo fixo e do custo variável aqui, do custo total, onde eu tenho custo fixo mais custo variável vezes a quantidade. Qual é a quantidade? A nova quantidade que eu descobri, 8 mil, para as duas casas. Você percebeu que vai dar 1.300.000 igualzinho para os dois? Ok? Aí eu venho aqui no gráfico, ó, 8 milhões, porque está em mil aqui, tá certo? 8 mil peças, e venho aqui o encontro. Dá para visualizar que a reta C com a reta B, ela vai encontrar. E se você fizer uma reta horizontal aqui, você vai perceber que aqui é 1.300.000, ok? Eu acho que eu passei em PDF, não dá para você aumentar, mas dá para perceber que aqui está de 100 em 100, tá 0, 100, assim por diante. Aqui é 1.300.000, que é exatamente este custo aqui. Depois, se você quiser, para ganhar habilidade, refaça esse gráfico. Você já tem ele como gabarito aqui, não esquece, ó. Então, por isso que eu falo que o gráfico é muito importante. Coloca aqui peças, eu vou colocar em 1000. Por quê? Porque eu não vou ficar enchendo de 0 aqui, concorda? Poluindo aqui o meu gráfico. Isso é muito comum, muito normal. Você abrir um jornal, uma revista, um livro, e sempre ter lá peças, coloca 3 zerinhos. Se for milhares também, né, você vai colocar 6 zerinhos, sei lá. Aí é o caso aqui de cima, tá vendo? Então, aí eu coloquei em 1000 aqui, ó, a cada 100, e ainda coloquei aqui, ó, 0,00, percebe? Então, você vai acrescentar aqui que vai dar 100 mil, 1.300.000, 1.500.000, percebe? E aí, outra pergunta que você pode me fazer. Agora, você já tem o ponto de equilíbrio de A com B, você tem o ponto de equilíbrio de B com C, e você tem onde iniciam todas as retas. Eu falo, como, Datri? Lógico que tem. Olha aqui, o que significa custo fixo? Que eu comentei com vocês, e vocês tiveram aula de contabilidade com algum professor, com certeza ele trabalhou muito melhor do que eu, porque é a área dele, mas ele vai dizer que custo fixo, independente da quantidade produzida, movimentada, transportada, já tem aquele custo fixo. Então, no momento de peça 0, você percebeu que a minha reta A, ela vai iniciar com 400 mil, a reta B com 500 mil e a reta C com 700 mil. Volta aqui nos dados do enunciado, ó, é o custo fixo, percebeu? Cidade A não é com 400 mil, então onde ele vai nascer? Quando eu não tenho nenhuma peça produzida, 400 mil. A cidade B, na situação 0, não tem nada produzido, onde vai iniciar? 500 mil. E a cidade C, 700 mil. Tá claro o gráfico para todo mundo? Dá para todo mundo brincar à vontade? Mas eu não esqueci de uma coisa aqui, ó. Volta aqui, cadê? Olha aqui. Veja aqui o que está escrito aqui, ó. Eu estou grifando aqui, ó. Percebeu? Poderá visualizar no gráfico da alternativa D de dado, onde está claro que com 9 mil peças, o local será na cidade C. Será que é verdade esta afirmativa no gráfico? Vamos lá. Olha aqui. Não é 9 mil? Todo mundo estava percebendo que depois do 8 aqui é 9? 9. Sobe o gráfico. O menor custo não é a cidade C?
tudo que está acima é um custo maior, concorda? Se você subir o 9, depois do 8 é o ponto de equilíbrio, tá todo mundo visualizando aí? 8. Depois do 8 é 9 e o 10 aqui, tá? Se você subir os 9.000 aqui, você percebeu que o menor custo é a cidade C. Você percebeu a interpretação de um gráfico, quanto é importante? Eu poderia fazer só deste gráfico e fazer N perguntas. Eu poderia perguntar assim, identifique se eu tiver uma demanda de 0 até 3.000 unidades. Onde eu vou trabalhar? Local A, B ou C? Cidade A, tá claro. Por quê? Porque aqui no gráfico está bem visível que até 5.000 unidades a cidade A. Eu posso perguntar para você, se eu tiver uma demanda entre 6.000 e 7.000, que local eu vou trabalhar? A, B ou C? Que cidade? Não está claro, só de você visualizar aqui, que é a cidade B. Por quê? Porque ela representa o menor custo. Está visível aqui, ó. Acima disso, a cidade A e a cidade C tem um custo superior. Então, aqui, o menor custo é a cidade B. E eu posso fazer a pergunta, se eu estiver acima de 20.000 peças, em que cidade eu devo montar a minha fábrica? No A, no B e no C? Meu amigo, não está visível que acima de 8.000 eu devo montar na cidade C? E 20.000 peças não é acima de 8.000? Está fácil interpretar? Você percebeu o quanto o gráfico te facilita? Agora posso fazer uma pergunta para vocês também assim, olha lá. E não é pegadinha, eu já falei para vocês e volto a repetir, não gosto de pegadinha, mas é interpretativo. Isso é importantíssimo o profissional de produção, de logística, de qualquer que seja a área aí, saber interpretar um gráfico, ok? Se eu fizer a pergunta, se eu tiver uma demanda de 5.000 peças, em que local eu devo montar a minha fábrica? Local A, B ou C? Ok? 5.000. Cravada, nem a menos nem a mais. Então, você, como um bom matemático, um bom profissional de gestão de processo produtivo, vai responder com 5.000 unidades de peças, será indiferente você montar a fábrica na cidade A ou na cidade B, vírgula, pois representa o mesmo custo que é de, e aí 5.000 por acaso já está até aqui calculado, tá? Que é de R$1 milhão. Percebeu? A mesma pergunta pode ser para 8.000, que já está calculado aqui, facilita a resposta também, concorda? Se eu perguntar para você, senhores profissionais de gestão de processo produtivo, você tem os custos aqui e você tem uma demanda exatamente de 8.000 peças. Em qual cidade você deverá montar a sua fábrica? Na cidade A, na B ou na C? E você, com toda certeza, com toda a sua categoria, vai responder com 8.000 unidades de peças, será indiferente montar a fábrica na cidade B ou na cidade C, vírgula, pois representa o mesmo custo que é de 1.300.000. Perceberam ou não? Tá simples? Aliás, eu fiz a interpretação aqui, se alguém leu exatamente, acho que o que eu acabei de comentar aqui, não vou ler para não ficar repetitivo, tá? Mas depois, se alguém esqueceu, dá uma lida aqui, ouve o vídeo lá, que você vai, com certeza, gabaritar e garantir a sua notinha também. Tudo bem? Posso seguir? O gráfico está claro? Oi. Por que mesmo? Você já me falou, mas vou perguntar de novo. Por que a gente não vai comparar mesmo A com C? Desculpa, vamos lá. Bem lembrado. Obrigado aí pela JC, que só parece JC, deve ser José Carlos, estou chutando aí. Tá? João Carlos. Joaquim. Bom, deixa lá. O A com C aqui, se você visualizar, ele é um ponto de equilíbrio. Você consegue ver o pontinho do meu cursor, que está acima da linha da B, é um ponto de equilíbrio de A com C. Mas ele não é um ponto de decisão. Por quê? A sua decisão será sempre onde tiver o menor custo, concorda? Se você acompanhar o meu cursor aqui, a cidade A ele é menor daqui apenas até o 5.000 unidades, tá claro? A partir de 5.000, o custo menor, até 8.000 não é a cidade B, e acima de 8.000 é a cidade C. Então, este ponto de equilíbrio, que é um equilíbrio sim, porque o equilíbrio é um encontro entre duas situações. Então, A e C tem um equilíbrio aqui. Só que o custo dessa situação é superior ao custo do B, que é inferior. Ok?
Então, ele não é um ponto de equilíbrio, mas não é um ponto de decisão. Tudo bem, JC? Respondi a sua pergunta ou não? Ok, obrigado. É porque aparece JSC no celular, aí por isso Então, aparecendo. sem problema. Para mim só aparece JC, obrigado. sem problema. Tudo bem? Tranquilo? Posso andar, caminhar aqui? Legal. Bom, aqui, pessoal, são perguntas conceituais, tá? Pé direito, pode... Tá, é possível. Layout pode cair alguma coisa também. Quais os tipos de layout é possível também, ok? Então, dê uma lidinha lá, que são coisas simples, que tem um slide bem grande, em letras bem grandes, e tem a resposta em vermelho aqui para vocês também, ok? Por quê? Para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo lá na unidade 3 também, pode ser? Tudo bem? Que na 3 tem exercício aplicativo também, que vai cair. Posso fechar aqui? Ok? Pode. Pode. Sim. Pode seguir, professor. Vamos lá, vamos voltar para 3 agora. Opa, cadê você? Aqui, atividade 3. Atividade 3. Opa, desculpa. Bati a mão aqui no... Tá bom o tamanho aí, Luana, conseguiu visualizar já? JC, conta aí pra gente. Unidade 3? Eu ainda Tá não. perfeito. Ah, agora apareceu. Às vezes eu demoro um pouquinho. Agora sim, hein? Tá, unidade 3, ok. Vamos lá. Qual a definição de... capacidade produtiva. Isso eu gosto Pro, muito. abre a tela toda. Mas aqui tá todinho, não tá aí para você? Não. Não? Não. Tá tudo fechado. Deixa eu baixar aqui. Não, professor, aumenta aí. Você tem é lá em cima, ó, do lado do X. Espera aí, eu fiz de outro jeito agora. Ó, lá em cima, do lado do X, do lado esquerdo do X, tem uma abinha para você, que é um quadrado com a seta para cima, que é isso que vai expandir a tela. É isso. Expandiu ou não? Agora foi. Sim. Agora eu preciso até reduzir o tamanho dela aqui, porque está saindo até fora. Acho que agora está dentro. Bom, tudo bem agora? Sim. Então vamos lá, unidade 3, ok? Bom, qual a definição de capacidade produtiva, tá? Eu acho que é um tema bastante interessante que a gente pode perguntar também, ok? O que é capacidade ociosa? Puramente conceitual, é possível também. Este exercício aqui eu tenho certeza que vai cair um e eu vou explorar aqui o que é gargalo, ok? Outra coisa que eu posso explorar aqui, qual a produção efetiva por dia? Olha só, vou pegar esse caso aqui, ó. Então você tem, olha, a montagem de relés de tempo numa fábrica de produtos eletrônicos é processada em 5 locais de trabalho. Sabendo que a eficiência do sistema é 80% e o mês tem 22 dias, e aí eu tenho o local 1, 2, 3, 4 e 5, a quantidade processada por dia, todas elas são peças, tá claro? Quantas peças são produzidas por dia? Eu vou pegar aquilo que for meu gargalo, o máximo que eu tenho de capacidade. Desculpa, a quantidade o limitador do meu gargalo, que é 140. No local C eu consigo produzir 190, concorda? Mas o local 3 aqui, ó, só consegue produzir 140. Então, quantas peças são produzidas por dia? Apenas 140 peças. Tudo bem? Quantas peças são produzidas no mês? Simples assim. Se num dia eu consigo produzir só 140, e eu trabalho 22 dias, é só multiplicar por 22, tá certo? Logo, vai dar 3.080 peças produzidas por mês, ou no mês, se você preferir. Tudo bem? Olha a eficiência. Aqui é que eu perguntei só para ver se o aluno conseguiu ler o enunciado. Qual a eficiência? Ele está dizendo aqui, ó. Sabendo que a eficiência do sistema é 80%, está dado aqui 80%. Porque agora ele vai perguntar qual a produção efetiva. E aí sim é em cima da eficiência. Tudo bem? Qual a produção efetiva por dia? Aí você vai pegar qual é o máximo que eu consigo produzir? 140. Qual é a eficiência do meu sistema? 80%. Então, 140 multiplicado por 80, que neste caso vai dar 112 peças produzidas
efetivamente, ou melhor, efetiva por dia. Tudo bem? Dê uma olhadinha, só essa 3 aqui, não vou nem passar para frente. Ver se tem algum questionamento, alguma coisa que vocês poderiam perguntar, porque essa aqui eu tenho certeza que vai cair uma delas. Ô, professor, Olá. uma pergunta. Que nessa 3 me confundiu um pouquinho. Quando eu fui responder as questões, eu levei em consideração a produção efetiva, que no caso foram 112 peças. Só que, por exemplo, se você perguntar quantas peças são produzidas por dia, eu devo levar em consideração o gargalo, é isso? Que no caso é 140 peças? Isso, e aqui é 140 peças, tá vendo? Por dia. Só que depois ele vai trabalhar com a eficiência, e você trabalha a eficiência em cima deste gargalo, que é exatamente a 140. Aí que você cai para 112, entendeu? Então vai depender muito da pergunta também, viu? Então, neste caso aqui, ele deu uma sequência. Quantas peças são produzidas? 140. Quantas peças por mês? Só multiplicar. Ele poderia dizer que ele trabalha sábado e domingo, trabalha 30 dias. Poderia dizer que ele só não trabalha no sábado, ele trabalha 26 dias. Entendeu? Dá uma lida com o enunciado, ajuda bastante também, tá? Então, no caso aqui, 22 vai dar a quantidade. E ele perguntou da eficiência, também está aqui dado no enunciado já, 80. E aí você vai multiplicar por isso. Tudo bem? Ok, que isso aí me deu uma confundida mesmo, porque eu fiquei pensando na produção efetiva, produção média, mas enfim. Obrigado. Professor, deixa Eu as também perguntas respondi iguais. assim, professor. Peraí. LB fala. Na prova só muda os números, hein? Deixa as perguntas iguais aí para não confundir, pelo amor de Deus, hein? Não tem prova, tem avaliação, que faz parte do processo de ensino Quantas horas vai ser, professor, a avaliação? Isso, exatamente. O que você não quer que coloca lá? Não, eu falei assim, coloca os números diferentes, não muda as respostas, as perguntas, não. Sim. Não, os números eu mudo. É isso que eu brigo com o aluno, eu falo assim, eu nem mudo a ordem das perguntas, eu mudo, então na outra hora. Não, às vezes eu nem mudo. Tá? Mas agora que você já é conhecedor, você vai tirar 10, então pronto. Bom, qual a capacidade do sistema daqui? Qual é o gargalo? Você já sabe que é o 3, tá? Essa outra aqui também, uma boa pergunta, a quinta. Bom, o que é tempo real e tempo padrão? Uma ótima pergunta para fazer, mas eu vou explorar, acho que mais na parte prática lá, que você vai montar uma lanchonete, não vai? Né? Que acho que é o exercício 4 que a gente tem lá, na unidade 4, ok? Vai lá, vamos trabalhar o 5 aqui também, ó. Esse 5 está bem simples aqui também, com as perguntas bastante simples, pode fazer um desse aqui, só muda os valores, ó. Vamos lá, qual a capacidade do sistema? Dá uma olhadinha, né? Bom, para você ler, veja só. Uma empresa está analisando uma família de produtos que utilizam a mesma matéria-prima e que são processados em 4 centros produtivos em linha. Percebeu que o layout aqui ele é em linha, A, B, C e D, ou seja, ele passa por todas elas. As perdas de material no processo são insignificantes e cada local de trabalho pode processar as quantidades mostradas na tabela a seguir. Então, no local A, ele consegue processar 2.400 unidades a cada mês. Desculpa, 2.600. No local B, 2.200. Local C, 2.000. E local D, 2.400. Qual a capacidade do sistema? Então, a capacidade do sistema é o que vai me limitar, que neste caso aqui está bem visível, que é o local B, que é 2.200. Porém, ele perguntou a capacidade. Aqui, a próxima pergunta já pode dizer, quem é o gargalo do sistema? O gargalo do sistema é exatamente aquele que me limita a minha capacidade. Os 2.200 que está no local... 2.000 que está no local C. Acho que eu falei 2.200. Vixe, professor, não confunde minha cabeça não, hein? Já estava preocupada. Não, eu falei besteira. 2.000 aí. 2.000. Eu falei 2.200, é 2.000. Eu falei besteira. Não. Mas que bom que vocês perceberam que eu falei besteira. Olha lá. Né? 2 é menor que 2.200. Então, é o 2 que é o local C. Tudo bem? Tá claro aí? Corrigido? Vamos lá. A pergunta C. Claríssimo. Larissa, legal. Sabendo que o último mês a linha produziu 1.800 unidades, qual a eficiência do sistema? Então, você sabe que ele tem capacidade para produzir até 2.000 unidades, tá claro? Porém, ele conseguiu produzir aqui no último mês apenas 1.800. E você precisa calcular a eficiência do seu sistema. Então, logo, você vai pegar a quantidade que realmente ele conseguiu produzir, que foi de 1.800, e vai dividir pelos 2.000. Se você tiver dúvida, faça na sua calculadora aí. 1.800 dividido por 2.000. Ele diz que vai dar igual a 0,90.
multiplica isso por 100%, vai dar 90%. Por quê? Eficiência, geralmente, ela é calculada e apresentada em termos de porcentagem. É só transformar o decimal em porcentagem. Eu acho que isso vocês não têm muita dúvida, que nós já fizemos até algumas atividades desse gênero também, não fizemos? Ou mesmo em outras disciplinas também vocês não fazem? Transformam um decimal em porcentagem? Tudo bem? Tranquilo? Mais algum questionamento? Professor, Oi? eu de novo, só uma dúvida aqui para confirmar. Então, quantidade produzida será o mesmo valor que o gargalo, é isso? Isso. Que é Só o para meu confirmar. limitador. É É porque meu limitador. o que me confundiu foi que a quantidade produzida teria o mesmo valor que o ponto de equilíbrio. Não, não. Aqui a gente nem calcula ponto de equilíbrio, hein? Desculpa, produção efetiva. Falei errado. Não, não. Porque a produção efetiva você vai multiplicar pela quantidade, pela porcentagem que ele com eficiência. Exatamente. Isso que me confundiu, mas então, só confirmando. Quantidade produzida diz a respeito do valor igual ao gargalo, né, no caso. Estou me confundindo todo aqui. Exatamente. Beleza, obrigado. A pergunta A e B aqui, ó, eu poderia, muitas vezes, numa avaliação, eu faço uma única pergunta aqui, tá? Qual a capacidade do sistema e qual local é o gargalo? O aluno vai visualizar a capacidade do sistema, neste caso é 2.000, o gargalo é o local C. Percebeu? Numa única pergunta? Eu não faço A e B, faço uma única, mas não sei ainda. Eu não preparei a de vocês ainda, mas vou preparar. Na hora a gente vê o que fazer. Sem medo de não, faz A e B, a gente precisa de ponto. Que isso. Bom, deixa eu... o professor deu liberdade, a gente está pedindo mesmo. Tá certo, tá certo. Pode. O que eu pretendi, eu não vou na unidade 4, porque vocês vão postar até hoje, mas eu vou lá como chama? No slide que nós trabalhamos, a unidade 4, que tem um exercício lá, lembram disso? Ok? Tudo bem? Lembro. Lá. Deixa eu buscar ele lá. O que eu fiz aqui? Acho que eu cliquei em algum lugar errado aqui. Mas tem quantas questões na avaliação, professor? Menos de 100, né? São quantas avaliações, professor? Umas 10? Avaliações? Avaliação é só uma. Questões. No caso, questões, desculpa. Então, eu não sei ainda. Não sei. É isso que a gente vai determinar. É a hora que você está montando. Se for uma questão mais, você põe um peso maior. Se for uma questão mais simples, você põe um peso menor. Se for de múltipla escolha, se for todos também, é a mesma pontuação para todos. Entendeu? Isso que a gente vai definir amanhã também, ainda numa reunião. Mas, olha, eu diria que entre 7 a 10, não dá mais do que isso. 7 a 10. Tá? Obrigada. Como o professor falou que é 7, já decidiram que vai ser 7, a de ontem falou que é 7 questões, aí você falou que vai ter reunião amanhã para decidir. É que vai a critério de cada professor. Cada professor. Se o professor quiser colocar 14 questões e cada uma valendo meio ponto, o total tem que ser 7 pontos, ponto final. Se o professor quiser colocar 21 questões, entendeu? Sempre assim, para múltiplo de 7, pode também, sem problema nenhum. Vai a critério de cada professor. E cada professor, exatamente. Não sei o que eu fiz aqui, mano. Como que eu vou fechar aqui? Quer ver? Opa. Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar aqui. GPA unidade 4. Aqui tem um exercício lá que eu gosto muito daquele de... Como que chama? Esse daqui, ó. Da lanchonete, da Campos Salles. Dá para visualizar? Está muito pequeno ou grande? Está ótimo desse tamanho, professor. Reduzir um pouquinho aqui, tudo bem? Esse daqui, ó, é uma pergunta muito legal para fazer. Um desse daqui, e ó, eu vou voltar nele. E o outro exatamente lá como chama? Da lanchonete, aqui ó, da lanchonete. Já está com o gabarito. Eu vou refazer, vou recapitular ele aqui para ficar bem claro para vocês, tá? Então, este primeiro aqui, ó,
Veja, geralmente, ó, vou mudar os meses, vou mudar os valores, tudo bem. Mas não vai fugir disso, tá? Vou colocar só 2 departamentos, pode até ser que eu mude o departamento, mas são 2, não é mais do que 2. Vai ter uma coluna de produção, outra é matéria-prima, outra é mão de obra, tudo bem? Não pretendo mudar também matéria-prima e mão de obra. A única coisa são os valores, tudo bem? Então, olha lá, determinar a produtividade parcial. Por que parcial? Porque é só da matéria-prima, tudo bem? Em julho. Não é da mão de obra, então por isso. Esta fórmula também, ela está aqui, não deve esquecer lá na avaliação, mas por acaso esquecer, você já tem ela em todos os lugares. O output dividido pelo input, que nada mais é do que saída sobre as entradas. Esqueça um pouquinho da contabilidade, senão a gente faz confusão aqui também. Eu acho que já ficou claro na aula passada, mas talvez na hora da gente estar fazendo, meio corrido ali, a gente acaba fazendo algumas confusões, ok? Então, o que é saída aqui? Para mim gerar este faturamento, eu precisei entrar com essas matérias-primas aqui. Ok? Percebeu? Então, vamos recapiturar. PP, que é produtividade parcial da matéria-prima de julho, que é a pergunta aqui, tá? Igual 3.800. Por que 3.800? Volta aqui, ó. Eu soldei 4.600, mas eu acabei 3.800. Você concorda que eu só consigo comercializar aquilo que eu fiz o acabamento? Não que eu soldei? Por quê? Ele passou pela soldagem, depois pelo acabamento. Eu só consigo vender aquilo para acabamento. E eu pratiquei um preço aqui de 2020, cadê em julho de 2020, de 780. E cadê em agosto, devido à pandemia, caiu o preço para 720. Então é isso que eu vou trabalhar, tá certo? Então aqui, ó, volta para a pergunta A. 3.800, que é a quantidade que eu consegui fazer de acabamento, vendi por 780. Mas, se tratando de matéria-prima, eu tenho para os 2 departamentos, 4.600 que multiplica por 70, mais 3.800 que multiplica por 45. Tudo bem? Primeiro você multiplica, depois você soma, a mesma coisa você vai fazer aqui. Ó. Então, eu tenho uma receita, eu gerei um faturamento de 2.964.000, e para isso eu gastei de matéria-prima em julho 493.000. Logo, eu teria um indicador de produtividade 6.01. Está claro esse cálculo aqui? Veja se alguém está confuso aí para a gente dar continuidade. Sim. Tudo bem? Posso seguir? A mesma coisa você vai fazer na pergunta B, só que a pergunta B você vai pegar de agosto. Peguei julho, agora agosto. Então, todos os valores de agosto. Aquilo que eu consegui acabar de agosto, pelo preço que eu pratiquei em agosto, e os 2 departamentos de agosto, multiplico e somo, olha lá. Tem aqui, vai dar 6.01, que eu deixei em vermelho para ficar bem claro para vocês. Tudo bem? A mesma coisa, agora eu saio da matéria-prima e vou para a mão de obra. Ó, julho. Tudo bem? Aqui é a quantidade que eu acabei, vezes o preço que eu pratiquei, e aí eu tenho a mão de obra dos 2 departamentos. Primeiro eu multiplico, depois eu somo, faço a divisão, 11.08. O mesmo raciocínio para D também, só que agora é de agosto. O que vai mudar? Vai mudar a quantidade, vai mudar o valor, e essas quantidades aqui também mudam. Mas o raciocínio é o mesmo também, concorda? Então, vou pegar o output sobre o input, que vai dar 11.69. Tudo bem? E aqui, já PT, que a partir desde a aula passada não é mais partir dos trabalhadores, sim produtividade total, ok? Então, eu tenho as minhas vendas dividido por todos os meus custos, que eu já tenho lá em cima calculado. Você quer representar item por item? Fique à vontade, mas só vai te dar trabalho. Eu posso extrair já aqui do que eu usei do denominador, já os meus custos, e colocar aqui só mais 2? Ah, eu posso. Percebeu? Só de julho. E aí eu vou ter 3,90. A mesma coisa em agosto também. Tudo bem? A receita eu já tenho, mas eu posso copiar lá em cima, que deu 3.096.000, ok? E vou pegar também todos os meus custos de agosto, tanto da matéria-prima quanto da mão de obra, ok? E vou dividir um pelo outro, que vai dar 3,97. Tudo bem? E aí este quadro aqui também, você pode montar, ele vai estar mais ou menos assim, ó, julho, agosto, variação, porcentagem. Matéria-prima, mão de obra e total. Esses 6 primeiros números aqui, que eu estou circulando o meu cursor, ele já é dado no enunciado. Desculpa, dado no enunciado não, já. Você já tem o cálculo dele lá no quadro anterior, no slide anterior, na página anterior, no que você já fez aí. Tudo bem? Aí, em seguida, você só vai visualizar. Sempre você vai pegar
A última situação em relação ao anterior. Então, você pega agosto, 6,02 é maior do que 6,01? Sim. Então, aumentou a variação ou reduziu? Aumentou. 11,69 em relação a 11,08. Aumentou? Aumentou. 3,97 em relação a 3,90. Aumentou também. Está claro até aí? Esta porcentagem, que às vezes o aluno tem um pouco de confusão, e eu tomei a liberdade de vir aqui embaixo fazer separadinho cada uma para vocês, ó. Então, você vai pegar aqui, ó, primeiro, 6,02 daqui, dividido pelo 6,01, que vai dar 11,0017. Menos o inteiro, aí você tem só a variação, que é igual a 0,07, que multiplica... Não está faltando um zero aqui? Ah, está faltando 17, desculpa. Eu ainda comentei com vocês, esqueci de mudar aqui, tá? Aqui é 0,017 vezes 100%, que vai dar uma variação positiva de 0,17%, tá certo? Aqui está correto e aqui também, só aqui que faltou o número 1, tá? Comeu aqui, bati o dedo ali, tudo bem? O mesmo raciocínio você vai fazer aqui para a mão de obra e para o total também, ok? Lembra do Professor, exemplo? da Trina? Oi. Ah, tô ouvindo. Professor da Trina? Oi, estou ouvindo. Deixa eu te perguntar, porque na atividade que o senhor passou, aquela... Para vocês resolverem. Fugiu sua voz. Professor da Trina? Oi, agora eu estou ouvindo. Aqui tá meio tenso o negócio. Então, a atividade da unidade 4 que o senhor passou para entregar, tem essa mesma questão aí, né? Só que eu fiquei em dúvida, porque o meu, não sei se está certo, até perguntei para a Luana, deu negativo, sabe? Aí, quando dá negativo, já complica a mente do ser humano, né? Porque você não sabe se você errou, se você esqueceu de colocar algum número. Não, e a Luana confirmou se reduziu mesmo ou não? Então, eu falei... Ela Sim, foi aquela que a gente fez na aula. Isso, foi isso mesmo, Diana. Aqui também Dá deu negativo. Isso, legal. Trabalho em grupo. Tanto a primeira linha quanto a terceira. Só a do meio que dá positivo, eu acho. Menos 18,61 e 9,57. O do meio deu 4,23 positivo. Isso aí, a mesma coisa aqui. Então perfeito. É porque assim, eu tentei acompanhar a correção, aí eu estava acompanhando, só que vocês estavam muito adiantados, lógico. Aí eu estava tentando fazer para trás, então eu não cheguei na explicação nessa parte, mas aí a Luana me ajudou, ela falou. Legal. Aí eu falei, deixa eu ver se tem. Tá certo. Mas aí deu tudo certo, então tá ok. E só não esquece que aqui nesta coluna de variação... Trabalho em equipe, né? Dá nisso. Isso, trabalho em equipe, legal. E todo mundo tem que... A gente aprende com os colegas. Você viu quanto é importante trabalhar em grupo nas empresas também? Ninguém comete o erro sozinho, concorda? Ou todo mundo comete o erro, ou alguém vai alertar e não vai acontecer o erro. Esse é o objetivo. Aqui só, não esqueça da observação que na variação, o de aumento é redução, tudo bem? Ou diminuição, sei lá. Tudo bem? Mas é possível. Tem um exemplo lá também negativo. É bonito. Tem um exemplo também, né? Tudo bem? Tranquilo? Perfeito então, viu? Obrigada. Nada. Vamos lá para nossa lanchonete aqui. Tudo bem? Olha lá. Esses valores aqui também, ó, ele cronometrou 1 e 2 vezes. Eu posso cronometrar 3, 10? Posso, sem problema nenhum. A única coisa, quando você for calcular como chama, o TM aqui, que é o tempo médio, você vai somar as vezes que você cronometrou e dividir pelas vezes que você cronometrou, ponto final. Então, se tiver 3, você vai somar os 3 e dividir por 3. Tudo bem? Então, veja lá. Aqui, ó, veja se o tempo médio está simples. 0,53 mais 0,69, que eu não sei de cabeça quanto que vai dar, divide por 2, que são 2 vezes, vai dar 0,61. Tá certo? E a mesma coisa deu 0,91, 83, 85, 58. Vezes, se você pegar a fórmula, tempo médio vezes a velocidade, vai me dar o tempo normal, tá certo? Tá lá todas as fórmulas prontinhas para você. Por isso que eu falei que você exercitar. O V tá aqui, ó. Só que eu vou transformar tudo em decimal agora, concorda? Se você tiver com a calculadora HP12C e quiser colocar
120% de 0,60 já vai dar direto 0,73. Tudo bem? Então, sempre... E, professor? Oi? Essa velocidade aí, ela quer dizer o quê? Eu não entendi para essa velocidade. Às vezes, o operador um vai mais veloz e o outro menos veloz. Então, existe uma média da velocidade daquela operação. Tudo bem? Saber como calcular ela não vai ter isso, né? Não, ela geralmente já é dada para você a velocidade. Ah, tá bom. Hoje os computadores nos calculam essa velocidade. Você põe um operador que ele é um pouquinho mais lento, o outro operador que é mais acelerado. Então ela vai fazer uma média da velocidade desta operação, entendeu? É isso. Ok? Entendi. Tá? Olha lá, então aqui essa é uma fórmula simples mesmo. Você chegou no tempo médio aqui de cada uma dos elementos, multiplicou pelo V, você vai chegar no tempo normal, ok? Tempo normal multiplicado pelo FT, que é fator tolerância, você vai chegar no TP. TP, que é o tempo padrão, ok? De cada um dos elementos. Eu posso somar o meu TN aqui? Posso. Posso somar o meu TP? Posso, porque inclusive tem essa pergunta lá na frente. Você percebeu que praticamente neste quadro aqui que eu estou passando o meu cursor aqui, ó, se você entendeu e conseguir calcular, você já respondeu todas as suas perguntas. Eu só fiz Ctrl+C, Ctrl+V depois, concorda? Então, se você perguntar aqui, ó, determinar o tempo médio, que é TM, para cada um dos elementos. Eu nem escrevi o elemento, só coloquei 1, 2, 3 e 4, não são 4 que nós temos? O tempo médio, você já não calculou aqui, ó, nessa coluna? 61, 91, 83, 58 minutos, ok? Sempre 0 de 1 minuto, cada um deles. Está aqui, ó, já está aqui. O tempo normal aqui, ó, esta coluna, só copiei lá. O tempo normal está aqui, ó. Tá vendo? O tempo normal de cada uma delas, dos 4 elementos. Aqui o tempo padrão, vem aqui, ó. Você já não calculou na última? Tempo padrão, calculou na última coluna aqui, ó. Este valor e colocou aqui na pergunta C, ó. Tempo padrão, percebeu? Tempo padrão, TP, 0,86, 1,15, 1,18, ó. Menos de 1 é minuto, mais de 1 é minutos. Tudo bem? Só um plural para ser simples aí. D, olha lá, determinar o total do tempo padrão de todos os elementos. A pergunta não está clara aqui, ó. Total do tempo padrão de todos os elementos. Então, 1, 2, 3 e 4. Você já não somei lá também? 3,87. Quantos aqui é interpretativo? Volta sempre na prática. Você sabe que o tempo padrão para fazer um sanduíche é 3,87. Olha a próxima pergunta. Quantos sanduíches cada chapeiro produz neste período? Opa, eu preciso brincar com o período aqui, ok? Olha lá. Qual é o período? Ele disse lá para mim, lá no enunciado. Das 17h30 até 19h10. Pensa na prática. 17h30 até 18h30 não é 1 hora? 1 hora não são 60 minutos? Das 18h30 até 19h10 não são mais 40 minutos? Ou seja, 1 hora que tem 60 minutos mais 40 minutos não dá um total de 100 minutos? Por que eu tenho que transformar em minutos? Por quê? Porque o meu tempo padrão está em minutos. Então não dá para dividir em hora aqui. É 1h40. 1h40 preciso transformar ela em minutos. Então eu sei que 1h40 são exatamente 100 minutos, que eu vou dividir pelo 3,87 e eu vou chegar na quantidade de 25,84 sanduíches por chapeiro neste período. Tá claro o cálculo e a resposta também? Uma vez que você já tem essa resposta, fica fácil você ir para a próxima. Eu sempre digo para o aluno que nessas duas últimas perguntas aqui, se você for na parte prática, é melhor do que na parte de matemática. Olha lá. A pergunta F é: quantos chapeiros serão necessários para atender a demanda deste período? Ok? Ele te deu lá no enunciado que ele precisa produzir 230 sanduíches nesse tempo. E ele sabe que cada chapeiro... Não é na prática assim? Você é um homem de produção, então este conhecimento é importante. Ó, eu tenho tantas demandas, eu sei que cada pessoa produz tanto, quantas pessoas eu preciso? É isso que eu estou perguntando. Eu tenho uma demanda de 230 sanduíches, eu sei que cada pessoa, que no caso aqui são os, como chama, chapeiros, né? Ele produz 25,84 sanduíches, logo, né, este valor dividido por este, eu vou precisar de 8,90 chapeiros, né? E é lógico, se tratando de mão de obra de pessoas,
eu não vou colocar 8 e um estagiário que produz 90%, não. Vou colocar 9 chapeiros, está tudo certo, né? Aí, outro momento, você está apertado, você fala, meu amigo, eu tenho que me virar com os 8 chapeiros. É lógico que ele vai ter que produzir mais de 25 para atender a demanda, concorda? Senão vai ter aluno reclamando que já começou a aula e o sanduíche dele não saiu ainda, porque tem as limitações aqui, ok? E isso acaba acontecendo. Você quer ser um cara efetivo, eficiente, produzir aquilo que você precisa ao menor custo, ao menor tempo também. Então, tenta trabalhar a produtividade aqui também, ok? Bom, e aí eu posso colocar 9 aqui também, tá? Então, tá claro até aqui, senhores profissionais? Dá uma olhadinha. Sim. Tudo bem? Dá para garantir o 10? JC, Luana, quem mais? Esperamos que sim, né? Em nome de Jesus, né? Tenha fé, em nome de Jesus. Isso. É isso aí. Professor, sobe um pouquinho esse slide, por favor. Como? Sobe um pouquinho, deixa eu verificar um negócio ali que eu tô com uma dúvida ali. Aonde? Mais? Mais? No enunciado? É, isso. Primeiro deu uma travada aqui no enunciado. Eu estou parado no enunciado, ok? Uhum. Deixa eu ver aqui. Isso, deixa eu ver. Tirar e embalar. Tudo bem? Professor, na 4 ali, ó. Produto Y, fica no 4. Questão 4 ali. Produto Y, questão tem como essa parte. Onde é a questão 4? Uhum. Aqui, eu estou no slide aqui da nossa aula, não tem o número de questão. Ah, perdoa. Acho que você está com outra coisa na mão, não é isso? O 4 é da atividade. Isso, da atividade. Desculpa. Mas vai lá, questiona aí na sala que alguém vai gritar. Opa, meu então, Deus. no 4, sobe um pouco mais, professor. Acho que tá lá em cima. Enunciado aqui? Deixa eu ver. O meu tá dando um delay aqui. Dá um delay, é normal. Ó, não esqueça que esses dados aqui, geralmente, é o tempo aqui, que é da 17h30 a 19h10, a demanda, que é 230 sanduíches, o FT, que já está aqui, que é 1,18. Tranquilo? Qual era a pergunta dele? Eu não entendi. Faz a pergunta novamente aí, quem é ele? Ele só falou sobe um pouco na 4, mas não ficou claro. Não, esse daqui eu estou com o slide que nós trabalhamos nesta unidade. Então. Ele estava vendo na atividade. Mas eu falei, explora aqui nessa sala aqui, que é nossa. Fala aí que a gente vai tentar. Posso falar? Melhorou? Pode. Na questão 4, falei, o produto Y, durante seu processo de produção, por 2 departamentos de soldagem e de acabamento em janeiro de 2020. A empresa conseguiu praticar um preço médio de venda de 530 unidades. Em fevereiro desse mesmo ano, devido ao carnaval, também o início da pandemia, foi obrigado a aplicar um preço médio de venda de 590 unidades. R$ 590 a unidade. Os dados a seguir se referem ao produto. Só uma observação. Você está no exercício anterior, que não é o mesmo. Ele está no 3. Né? Entendeu? Mas segue aí, qual é a sua dúvida? Vamos lá ajudar. Mas em que referente você tem dúvida? Você só não entendeu Eu acho que ele está no exercício que é para entregar hoje. Então, ele está no exercício para entregar hoje. Então, é o 3 que ele está falando, né? É o exercício... não, exercício 4, desculpa. 4 é a letra A. É o
Questão Você 4. está se confundindo com o valor médio de janeiro e o valor médio de fevereiro? É isso que está no enunciado? Você está neste exercício aqui que você está visualizando agora, concorda? E não naquele da lanchonete. Tudo bem? Só para não misturar as estações. Certo? No delay aqui, eu não estou conseguindo Totalmente diferente. A sua. Você está visualizando aí uma telinha verde? Sim. Então, este exercício, se eu não me engano, ele é o 4 lá da atividade 4. Confere, Luana? Confere. Ok? Isso, a 4. E Ele está não é... falando, né? É esse que você está falando, que não é o mesmo Isso. daquele outro. Deve ser o 5 lá na unidade 4, Luana? É o 5, isso. Não, é o 4. Não, o que ele está falando é o 4. Mas o que eu estava acabando de comentar é o 5 da unidade 4, concorda? Isso, o que você acabou de comentar, o 5 da 4, só que ele está com dúvida na unidade 4, questão 4. Então, volta lá, vamos lá. Qual é a dúvida? Fala aí. Só para não misturar os exercícios, mas estou entendendo. Qual a sua dúvida? Não, é isso mesmo que Você não está... Questão... Então, talvez ele não está sabendo calcular a letra A e a letra B. E a C, no caso, também, né? Que aí vem a parte dele ter que usar o valor que está dando no enunciado. Por exemplo, a letra A, você vai pegar os 2.100, que é aquele valor parcial, vezes os 530, que foi o preço médio de venda em janeiro. Isso. Agora, quando ele perguntar de fevereiro, vai ser R$ 490 e o valor da sua produção parcial vai mudar também, né? Que vai ser 1.700. 1.700. Isso. Sim, 1.700 vezes os 490, que aí vai dar 833 mil. Isso, exatamente, Luana. Tá? Aí você usa esse... Sim, eu entendi. Porque Obrigado. é janeiro e fevereiro, imagina. Legal. Pessoal, já são 9h10. Nossa, daqui a pouco nós damos 10 horas novamente, hein, Luana? Assim. Mas tá bom, acho que foi produtivo. Acho que esclareceu bastante pontos. E esse é o objetivo, isso que eu falei, por isso que eu não dou prova, eu dou avaliação. Eu quero que o aluno vá preparado, não é para cair no colo dele e falar, nossa, eu nunca vi isso, não sei resolver, vou chutar. E chutar, às vezes, consegue alguma coisa, concorda? Mas, às vezes, não é esse o objetivo. Tudo bem? Tudo. Espero ter ajudado aí. Fala, Lu. Você não... que hora você vai postar a correção desse 4? Eu, por exemplo, já postei, mas como é algo que não vale nota... Não, mas esse... então tá bom, mas eles vão ver mesmo assim, tá? Deixa o pessoal postar até hoje. Amanhã eu já coloco ele lá, tá bom? Tá bom. Legal, pessoal. Mas, professor Datrino, esse vale meio ponto, né? A unidade 3 e a 4 vale meio ponto, né? Sim. Só a 3. A 4 acho que não, né? Não, a 4 não. Não, acho que é só a 3, senão vai ceder o número 3. E aí já fechou os pontos, que aí foi da situação problema 1, 2 e 3, que foi dividido com a atividade e a situação problema. Exatamente. Sim. Bom, pessoal, eu vou parar a gravação aqui, porque já são também 21h12. Eu agradeço a participação de cada um de vocês, mas paramos 15 minutos, mas eu continuo na sala e a sala é nossa. O que o nosso amigo fez aí de questionar, alguém fala, tá certo, tá errado, não sei o quê, isso vale muito a pena. Por isso que eu falo, a sala não é minha, a sala, e eu gostei do que a Luana fez essa semana, tá? Usem também, se você tem o endereço da sala e quer falar com mais de um também, quer usar esse endereço, gente, a sala é nossa, fique à vontade aí, tá? Então, tudo bem? Paramos 15 minutinhos aí, e aí dá uma olhadinha no que tem,